O Último Homem Bom. Escrito por A. J. Kaczynski. Part 1. O Livro dos Mortos. Ó terra, não cubras o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Jó 16:18. As pessoas morrem o tempo todo. Frequentemente em hospitais. Por isso era um plano brilhante. Simples, quase banal. Todas as experiências de proximidade da morte relatadas aos médicos seriam checadas. Mas como? Nas salas de emergência, claro. Porque havia um padrão no que as pessoas descreviam. As pessoas que tinham sido declaradas clinicamente mortas, que tinham parado de respirar e cujo coração não batia mais. Elas flutuavam no alto. Pairavam perto do teto e olhavam para si mesmas lá embaixo. Muitas vezes eram capazes de relatar detalhes que seu cérebro não podia ter inventado nos paroxismos da morte. Que o médico tinha derrubado um vaso, o que ele ou ela tinha gritado para as enfermeiras, quem tinha entrado no quarto ou saído e quando. Algumas delas também podiam contar o que tinha acontecido no quarto ao lado. Mesmo assim, isso não era considerado evidência científica. Mas essa situação agora ia ser reparada. Seriam recrutadas salas de emergência, UTIs e alas de traumatologia, os locais onde era mais provável que as pessoas fossem ressuscitadas. Como parte da investigação, em todo o mundo instalarão-se pequenas prateleiras. Pequenas prateleiras fixadas no alto da parede, perto do teto. Nelas foram colocadas fotos, figuras viradas para cima, impossível vê-las de baixo. Somente alguém que peras perto do teto seria capaz de vê-las. Agnes Davidsen fazia parte da equipe dinamarquesa. Os médicos acharam graça do plano, mas não se opuseram, desde que a equipe pagasse para instalar as prateleiras. Agnes estava presente no dia em que a peça foi colocada no Hospital Nacional de Copenhague. Até ajudou a segurar a escada enquanto o zelador subia com o envelope lacrado, e foi ela quem apagou a luz enquanto o lacre era rompido e a imagem era colocada na prateleira. Apenas na sede sabiam que tipo de imagem era. Ninguém mais tinha a menor ideia. Podia-se ouvir no fundo uma televisão transmitindo notícias das preparações para a reunião de cúpula sobre o clima, que seria realizada em Copenhague. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, anunciou que a Europa se recusava a permitir que a temperatura da Terra subisse mais de 2 graus centígrados. Agnes balançou a cabeça enquanto ajudava o zelador a dobrar a escada. Dito assim parece muito louco, pensou ela. A Europa se recusava. Como se os seres humanos pudessem elevar ou abaixar a temperatura, como um termostato. Ela agradeceu ao porteiro e ergueu o olhar para a prateleira perto do teto. Agora tudo o que lhe restava fazer era esperar a chamada do hospital com o aviso de que alguém tinha morrido naquela sala. E depois tinha voltado à vida. Capítulo 1. Templo Yonggyegon, Pequim, China. Não foi o abalo da terra que o acordou. Ele estava acostumado a isso. O metrô corria bem embaixo do Templo Yonggyegon, ameaçando constantemente derrubar as construções do templo de 350 anos no centro da capital chinesa. Ele acordou porque alguém ou algo tinha estado inclinado sobre ele enquanto ele dormia, estudando-o. Isso era evidente. O monge chamado Ling sentou-se na cama e olhou em torno. O sol estava se pondo. Por causa da dor ele tinha ido cedo para a cama. Tem alguém aí? A dor continuava mudando de lugar. Ele não sabia dizer se o que doía eram suas costas, o estômago ou o peito. Ouvia os monges jovens conversando no pátio do templo. Os últimos turistas ocidentais estavam indo embora. Ling enfrentou a dor e se levantou. Ainda tinha a impressão de que havia alguém no quarto, mas ele não viu ninguém. Não encontrou as sandálias, então cambaleou descalço pelo chão de pedra. Fazia frio. Talvez eu esteja tendo um AVC, pensou. Tinha dificuldade em respirar. A língua estava inchada e seu andar era instável. Por um momento ele quase perdeu o equilíbrio, mas sabia que precisava ficar ereto. Se caísse, nunca mais se levantaria. Respirou fundo e então sentiu que sua traqueia e os pulmões pareciam estar queimando. Me ajudem. Tentou gritar, mas sua voz era muito fraca e ninguém o ouviu. Ou me ajudem. Ling entrou num corredor estreito e úmido e passou para outro quarto. Raios de sol alaranjado se filtravam pela claraboia. Ele olhou para o seu corpo. Nos braços, na barriga ou no peito não havia nada diferente. Uma dor lancinante o fez sentir-se fraco. Fechou os olhos, abriu mão da resistência e desapareceu numa escuridão infinitamente desagradável. Então teve um momento de paz. A dor vinha em golpes breves, sempre mais forte que a anterior. Suas mãos estavam trêmulas quando ele abriu a gaveta e começou a remexer dentro dela. Finalmente encontrou o que procurava. Um espelho pequeno, de bolso. Olhou seu rosto no espelho. Um rosto cheio de medo. Ele baixou um pouco a tanga e segurou o espelho para poder dar uma examinada na parte inferior das costas. O que viu o deixou sem fôlego. Meu Deus, sussurrou, deixando cair o espelho. O que é isso? A única resposta que teve foi o som do espelho espatifando-se no chão. O antiquado telefone público na parede não parecia absolutamente um meio de salvação, mas era sua única chance. Ele se arrastou até lá. Outra onda de dor o fez parar. Parecia durar uma eternidade. Abriu os olhos e olhou para o telefone público, ao qual tanto se opusera quando da sua instalação. As autoridades o haviam exigido por causa dos turistas visitantes. Caso algo acontecesse a algum deles era preciso haver um modo de pedir ajuda. Pela mesma razão o número do telefone de emergências estava impresso na parede em letras grandes e ao lado havia um pote cheio de moedas. Ling estendeu o braço e tentou chegar ao pote. Conseguiu segurar a borda, mas perdeu o equilíbrio e foi forçado a derrubá-lo para se apoiar na parede. Pedaços de cerâmica e moedas se espalharam pelo chão. Ling hesitou. A simples ideia de se inclinar lhe pareceu inconcebível.
Será que um dos seus últimos feitos na Terra seria se inclinar para pegar as moedinhas brilhantes a que ele havia passado a vida renunciando? Mas ele ainda não queria morrer, e com os dedos trêmulos pegou uma moeda, encaixou-a na fenda e apertou os 3 números impressos na parede. Então esperou. Responda, responda, murmurou com dificuldade. Finalmente ouviu uma voz feminina dizer: pronto socorro. A senhora precisa me ajudar. Qual é a emergência? De onde o senhor está ligando? A voz do outro lado da linha era calma e sossegada. Quase robótica. Eu estou queimando. Isto. Ling ficou em silêncio e se virou. Havia alguém ali, ele tinha certeza disso. Alguém o estava observando. Esfregou os olhos, mas isso não adiantou. Ele não via ninguém. Quem estaria fazendo isso com ele? Preciso saber onde o senhor está, disse a mulher. Me ajude. A cada palavra que ele falava, uma punhalada de dor lhe subia das costas pela garganta até a boca e a língua inchada. A mulher o interrompeu. A voz era de uma pessoa bondosa mas firme. Como o senhor se chama? Ling Ling Zedong. E eu? Me ajude. Minha pele está queimando. Sr. Ling. Agora ela parecia impaciente. Onde o senhor está? Oh, me ajude. Ele se calou de repente. Sente que algo dentro da si havia desmoronado. Como se o mundo em torno dele tivesse recuado um passo, deixando num estado de irrealidade. Os sons desapareceram. As explosões de riso do pátio tinham cessado. A voz no telefone também. O tempo parara. Ele se viu num novo mundo. Ou no limiar de outro mundo. Saía sangue do seu nariz. O que está acontecendo? Cicero. Está tão silencioso. Nesse instante ele deixou cair o telefone. Callow? Disse a voz robótica no fone que balançava pendurado na parede. Callow? Mas Ling não ouviu. Deu uns poucos passos cambaleantes em direção à janela e olhou para os 3 copos que estavam no peitoril. Um deles tinha água. Talvez água fosse bom. Estendeu a mão, mas não conseguiu pegar com firmeza o copo, que caiu no lado de fora e se espatifou nas pedras do pátio. Os monges que estavam lá fora olharam para cima. Ling tentou fazer um sinal para eles. Viu seus lábios se mexerem, mas não ouviu nada. Sentia o sangue lhe escorrer do nariz, até mesmo provava o seu gosto. Meu Deus, resmungou ele. O que é que está acontecendo comigo? Parecia-lhe que estava prestes a se apagar, como se tivesse se reduzido a uma peça de xadrez do sonho de alguém que logo iria acordar. E ele não podia fazer nada para combater aquilo. Os sons em torno de si haviam desaparecido. Ele caiu de costas e olhou para cima. Estava envolto em silêncio. Então sorriu e ergueu a mão no ar. Onde um momento atrás estava o teto, havia agora uma vista desimpedida das primeiras estrelas pálidas no céu noturno. Está tão quieto, murmurou ele. Vênus. E a Via Láctea. Os outros monges chegaram correndo no quarto e se inclinaram sobre ele. Mas Ling não os viu. Sua mão caiu lentamente. Ele estava sorrindo. Ele tentou usar o telefone. Um dos monges estava de pé com o fone na mão, para chamar o pronto-socorro. Ling. E um dos monges, o mais novo, quase um garoto, tentava se comunicar com ele. Ling, você está me ouvindo? Sem resposta. O jovem olhou para os outros. Ele está morto. Ninguém disse palavra. Todos abaixaram a cabeça. Muitos tinham lágrimas nos olhos. O monge mais velho rompeu o silêncio. Chamam Lopon. Nós não temos muito tempo. Um outro ia despachar o garoto, mas o monge mais velho o deteve. Ah não. Vá você mesmo buscar o Lopon. O garoto nunca viu isso antes. É melhor ele ficar aqui e ver. O monge saiu correndo, e o garoto olhou para o monge mais velho. O que é que vai acontecer? Indagou ele ansioso. Fala. Vamos mandar a alma dele seguir em frente. Lopon chegará aqui dentro de 1 minuto. Fala. Fol ajuda a alma a seguir em frente. Ela atravessa o corpo e sai pela cabeça. Temos apenas alguns minutos para fazer isso. O que vai acontecer se não fizermos isso a tempo? Vamos fazer. Lopon é rápido. Venha me ajudar. Ele não pode ficar aqui no chão. Ninguém se mexeu. E vamos levántalo. O garoto segurou as pernas de Ling. Outros 2 monges acorreram para ajudar. Eles o ergueram e o colocaram na cama, deitado de lado. Quando o monge mais velho tentou virá-lo para que ele ficasse de costas, viu algo. O que é isso? Perguntou ele. Os outros se aproximaram para ver o que havia. Column. Aqui, nas costas. Todos se inclinaram sobre o monge morto. O que é isso? Indagou o garoto. Ninguém respondeu. Eles simplesmente ficaram ali em silêncio, olhando para a marca estranha nas costas de Ling, espalhada de um ombro ao outro e alongando-se no meio pela sua coluna. Como uma tatuagem ou uma queimadura. Ou como se suas costas tivessem ardido em fogo. Capítulo 2. Hospital Suvarna, Mumbai, Índia. 3 dias antes, Giuseppe Locatelli tinha recebido um e-mail perguntando se ele poderia ajudar a localizar um economista indiano morto recentemente. Giuseppe não estava muito interessado em atender ao pedido, mas, como andava ansioso para ir embora da Índia, imaginou que se fizesse um grande esforço para se desembaraçar dos seus afazeres, provavelmente isso serviria como um trampolim para um emprego melhor em outra embaixada italiana. Talvez nos Estados Unidos. Esse era o seu sonho. Washington, depois de Cristo. Ou o consulado em Nova York, que lidava com tudo o que se relacionava às Nações Unidas. Qualquer coisa menos aquelas ruas mal cheirosas. Então ele não hesitou em dizer sim. Foi uma viagem longa e tediosa, mesmo tendo sido feita muito cedo de manhã. O táxi avançava lentamente pela favela fervilhante de gente. Durante sua primeira semana na Índia, Giuseppe havia aprendido a não olhar para os pobres. Evitava fazer isso, pois era assim que os visitantes de primeira viagem acabavam cercados por um enxame de mendigos. Mas mantendo os olhos fixos à frente e permanecendo distante e frio, eles o deixavam em paz.
Na Índia precisamos ignorar a pobreza quando estamos na rua e esperar para chorar quando sozinhos. Do contrário, a cena é capaz de nos destruir. O táxi Peru. Hospital Savarna, senhor. Giuseppe pagou o motorista e desceu. Havia uma fila de pessoas diante do hospital. As filas estavam por toda parte no país. Filas na praia, filas na delegacia, filas diante de cada pequena clínica que tivesse um curativo e um pedaço de gaze. Giuseppe forçou seu avanço sem olhar no olho de ninguém, sem assimilar nada do que havia à sua volta. Falou em inglês com a recepcionista. Sou Giuseppe Locatelli. Da embaixada italiana. Tenho uma entrevista com o Dr. Kai. O Dr. Kai não parecia aborrecido pela sobrecarga. Dava a impressão de calma e controle ao falar sobre a Sardenha, onde Giuseppe nunca havia estado, enquanto eles desciam para o necrotério. Giuseppe não pôde deixar de manifestar sua admiração pelo médico tão atarefado. Tanta gente esperando lá fora. Como o senhor consegue cuidar de todas aquelas pessoas? Elas não estão aqui para se tratar, disse o Dr. Kai com um sorriso complacente. Não se preocupe. Então por que elas estão aqui? Vieram demonstrar sua estima. Ou a quem? O Dr. Kai olhou Giuseppe com um ar surpreso. O homem que você acabou de ver. Raj Baralia. Você não notou que todos traziam flores? Giuseppe Enribesso. Não tinha visto nada. Fixara o olhar bem à sua frente, temendo que, se olhasse para aquelas pessoas, elas o considerariam propenso à compaixão e lhe pediriam uma esmola. Kai continuou falando com seu cantar indiano. Bairolia foi um dos conselheiros mais próximos de Muhammad Yunus, o inventor do microcrédito. O senhor conhece o senhor Yunus? Giuseppe balançou a cabeça. Mas claro que ele já havia ouvido falar do microcrédito. Os empréstimos que tinham possibilitado a milhares e milhares de pessoas começar um negócio pequeno e inovador. Yunus recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2006, disse o Dr. Kai enquanto puxava a gaveta com o corpo do economista morto. Mas o prêmio poderia ter sido dado também a Bairolia. Giuseppe assentiu com a cabeça. O médico afastou o lençol. O economista morto parecia em paz. Seu rosto era cinzento. Giuseppe se lembrou da cor do rosto da avó no velório dela. Então limpou a garganta e disse que ligaria para a autoridade policial que o tinha mandado ali. Claro, claro. Ele digitou o número no celular. Responderam imediatamente. Tommaso Di Barbara? Perguntou ele. Sì. Sou Giuseppe Locatelli. Chiamero dall'ambasciata a Mumbai. Sì. Sì. Como o senhor pediu, eu estou ao lado do corpo do senhor Rai Bairolia. O homem ao telefone pareceu agitado e como se estivesse resfriado. E as costas dele. Você está vendo as costas dele? Giuseppe voltou-se para o médico, que havia se afastado um pouco para fumar. As autoridades italianas estão perguntando sobre as costas dele. Ah. Você quer ver a marca? Kai deu de ombros e pôs o cigarro no peitoril da janela. Talvez você possa me dizer o que é isso. Ele deu a Giuseppe um olhar de encorajamento. Você vai ter de me ajudar. Giuseppe ficou com o celular na mão, sem saber ao certo o que fazer. Timos de Viraló de Costas. Me ligue depois, ordenou o homem ao telefone antes de desligar. Vamos. Não tenha medo. Ele não vai machucar ninguém. Vou contar até 3. Pronto? O doutor Kai riu enquanto Giuseppe pegava no corpo. 1, 2, 3. O corpo virou de costas abruptamente, com um braço rígido dependurado. Giuseppe Locatelli olhou espantado para as costas do morto. Uma marca se estendia de um ombro ao outro. O que é isso? Indigo ELE. Capítulo 4. Polizia de Stato, Veneza, Itália. Tommaso de Barbara havia esperado pela ligação durante todo o dia. Não fizera praticamente nada, além de se sentar e olhar para o telefone enquanto lidava com os primeiros sintomas da gripe. E agora haviam ligado, num momento muito inconveniente. Tommaso deu uma olhada no telefone enquanto seu chefe o estudava com uma expressão acusadora. E você não sabe nada sobre o caso? Perguntou o comissário Morante. Em um pacote solicitado por esta delegacia, mandado da China por mala diplomática, Tommaso não respondeu. Perguntou-se por que Morante estava na delegacia de polícia naquele dia. Normalmente ele só aparecia quando havia visitas importantes. Tommaso tinha uma impressão desagradável de que seus dias na delegacia estavam contados. O comissário insistiu. Você tem certeza? Alguém usou canais oficiais para fazer com que as autoridades chinesas mandassem o pacote com a fita cassete. FIA Interpol. Sem o meu conhecimento. O hálito do comissário era de Chianti e alho. Meu turno vai começar agora, respondeu Tommaso fugindo da pergunta. Ele se levantou e correu para fora, na chuva. O embarcadouro que levava da delegacia até os barcos da polícia era a primeira parte de Veneza vista pelos seus hóspedes proeminentes. Depois de serem transportados pelo continente, eles eram recebidos pelo comissário Morante, então percorriam escoltados a sede antiga da polícia, que outrora fora um monastério, e saíam para o Gran Canal pelo embarcadouro da polícia. Esta noite não haveria convidados. Apenas chuva. Tommaso pulou para o barco e deu uma batidinha no celular para receber a última ligação perdida. Callow? É o Tommaso novamente. Você ainda está aí? Estou. Giuseppe Locatelli parece aflito. Tommaso Shingo. Eintracht. É impossível ouvir qualquer coisa. Apertou com o dedo o outro ouvido e se esforçou para ouvir. Eu ainda estou no necrotério. Você virou o corpo? Virii, sim. É. Fale mais alto, gritou Tommaso. Eu não consigo ouvir. Ele tem uma marca. Uma coisa muito louca. Como Tommaso interrompeu o seu silêncio. Como uma tatuagem. É, Flávio e o novo funcionário de Puglia vieram correndo pela chuva. Eles fariam o turno junto com Tommaso. Você pode fazer algumas fotos com o seu celular? Indigo Tommaso. Posso. Mas eu também trouxe uma câmera. Como você pediu no e-mail. Tommaso pensou rápido.
Se a sua interpretação do humor do chefe estava certa, provavelmente não lhe restava muito tempo na delegacia. Não o tempo suficiente para esperar a demoradíssima chegada das fotos mandadas da Índia por correio. Fotografe com o celular as costas dele. Você entendeu? É um assunto urgente. Faça fotos mostrando as costas inteiras e também alguns closes, o mais próximo que você puder tirar sem perder o foco. Flávio e o novo funcionário abriram a porta e entraram na cabine do barco. Cumprimentaram Tommaso, que meneou a cabeça. Você entendeu o que eu disse? Indigo Tommaso. Entendi. Respondeu Giuseppe. E mande as fotos para mim pelo celular. Tommaso encerrou a ligação. Tirando do bolso um vidro de comprimidos, tomou 2 a seco, só com a saliva, e ao fazer isso se perguntou onde contrair aquela gripe. Talvez de alguém no asilo. As freiras e enfermeiras que cuidavam da sua mãe ficavam em contato constante com doentes. A lembrança da mãe em estado terminal lhe provocou uma pontada de culpa. Estação ferroviária de Santa Lúcia, Veneza. O passaporte do homem dizia que ele vinha da Guatemala. Era o passaporte mais minúsculo que Tommaso já havia visto. Apenas um pedacinho de papel dobrado ao meio. Nenhum espaço para selos ou vistos, somente uma foto escura do seu dono, que parecia um índio maia, e alguns carimbos oficiais duvidosos de algum órgão igualmente duvidoso do outro lado do Atlântico. Pouco, respondeu o dono do passaporte quando Tommaso lhe perguntou se ele falava italiano. Francês? Ele também não falava francês. O homem só sabia um pouco de inglês, que estava longe de ser o ponto forte de Tommaso. Mas Tommaso não era o único italiano que não falava inglês. Nem mesmo o seu professor de inglês na escola falava direito a língua. Por outro lado, o francês tinha sido introduzido à força na cabeça dos alunos. Tommaso teria preferido aprender inglês, mas agora já era tarde demais, pensou ele. Se você já tem mais de 25 anos, é tarde demais para aprender qualquer coisa nova. Seu pai lhe tinha dito isso. E quando você está com mais de 30 precisa ser o seu próprio médico. O pai de Tommaso, que nunca saíra de Canaregio, em Veneza, morreu por ter se recusado a buscar assistência médica quando começou a ter problemas pulmonares. Agora Tommaso sabia, os pais não deviam falar tanto. E sabia também que em muitos sentidos ele era a cópia piorada do pai. Tommaso se endireitou e viu o seu reflexo na janela do vagão. Normalmente ele teria visto um rosto vigoroso, bem barbeado e com olhos penetrantes, cabelo grisalho e um maxilar firme. Naquela noite parecia que ele devia ter ficado de cama em casa. Tommaso era o primeiro a admitir que sua boa aparência tinha sido um estorvo para o estabelecimento de qualquer tipo de relação estável com uma mulher. Havia simplesmente tentações demais. Mas não nos últimos anos, a meio caminho entre os 40 e os 50 anos. Não que seu aspecto tivesse mudado sensivelmente, mas as pessoas em torno dele haviam mudado. Tinham se casado e estavam desfrutando os prazeres da vida familiar. Diariamente Tommaso dizia a si mesmo que precisava encontrar uma mulher. Mas isso provavelmente não vai acontecer nesta noite, pensou ele enquanto olhava para o seu reflexo. Grazie. Tommaso meneou a cabeça para o maia guatemalteco e desceu para a plataforma. Imediatamente pegou o celular. Não havia mensagens. Nenhum arquivo de fotos. Olhou para o relógio da estação ferroviária. Terça-feira, 15 de dezembro de 2009, 1h18. Ele sabia que podia levar muitos minutos, às vezes até muitas horas, para uma mensagem vinda da Ásia chegar ao seu celular. Os serviços de inteligência deles atrasavam o sinal para que eles pudessem checar o que estava entrando ou saindo. Eles monitoravam diligentemente todas as conversas. Flávio. Tommaso ligou para o colega. Flavio. Os 3 eram os únicos no turno, que havia começado na chuva 17 minutos antes. A chefatura de polícia se localizava na mesma rua da estação ferroviária. Eles sabiam que o trem de Trieste chegava a 1h30 e frequentemente trazia imigrantes ilegais do leste europeu, que tentavam a sorte no ocidente trabalhando por salários nojentos em alguma cozinha horrível. Flávio desceu do trem e ficou sob o teto de aço da plataforma. Teve de gritar para que Tommaso ouvisse a sua voz acima do barulho. Vamos deixar esse pessoal passar. Por quê? Suicídio em Murano. E suicídio? Ou assassinato? Naquelas ilhas pode ser tanto um quanto o outro. Ele deu 3 vigorosas assoadas no nariz e depois pôs de volta no bolso o lenço de papel. Tommaso olhou o celular mais uma vez. Ainda não havia nada da Índia. Será que eu estou com medo do que vou descobrir? Perguntou-se enquanto descia para pegar o barco. Quase todas as outras vezes ele tinha acertado. 2 meses antes um corpo tinha sido encontrado em Hanoi. Morto do mesmo modo. Com a mesma marca. Também um humanitário. Antes que Flávio virasse o barco no canal, Tommaso viu que no escritório do comissário as luzes estavam acesas. Ele soube perfeitamente o que isso significava. O comissário Morante estava fazendo o possível e o impossível para descobrir quem tinha convencido as autoridades chinesas a mandar o pacote com a fita cassete. Ele não demoraria a saber. O comissário era um homem eficiente. E também saberia que Tommaso tinha usado a Interpol para mandar advertências para alguns departamentos de polícia da Europa. Inclusive o de Copenhague. Capítulo 4. Copenhague. Dinamarca horas geladas no distrito noroeste da cidade. A chuva batia no teto do carro da polícia produzindo um ruído relaxado, monótono. As gotas estavam ficando mais pesadas. Logo aquila chuva que sobre Copenhague se cristalizaria e cobriria o solo de neve mecha, pensou Niels Benson. Seus dedos tremiam quando ele tentou pegar um dos últimos cigarros do maço. Pelos vidros embaçados o mundo à sua volta era como um impenetrável véu de água, escuro, iluminado alternadamente pelos faróis dos carros que passavam. Ele se recostou e olhou para o espaço. Estava com dor de cabeça e agradeceu aos poderes elevados o fato de o chefe da equipe lhe ter pedido para esperar no carro. Niels não se importava com dorteáveis. Talvez porque aquela área tivesse uma enorme capacidade de atrair problemas.
Ele não se surpreenderia minimamente se naquele momento não estivesse chovendo no resto de Copenhague. Niels tentou lembrar quem tinha fixado residência ali inicialmente. Teria sido a comunidade religiosa islâmica ou os ocupantes da Casa da Juventude. Os dois grupos foram um convite aberto para criadores de caso. Na força policial todo mundo sabia disso. Se pelo rádio da polícia chamavam de Dortiaves, na região noroeste da cidade, isso significava manifestações, uma ameaça de bomba, incêndio criminoso ou confusão generalizada. Niels participará de batidas policiais na velha Casa da Juventude. Quase todos os policiais do país já haviam sido convocados para isso. Ele tinha acabado numa rua lateral onde tentou apaziguar dois homens muito jovens que agitavam enormes porretes. Niels se ferira no breco esquerdo e na gaiola torácica. Os dois jovens eram a imagem do ódio, uma supernova de frustrações dirigida a Niels. Quando ele finalmente conseguiu imobilizar um deles no chão e lhe colocar algemas, um dos jovens começou a dizer os piores palavrões bem na sua cara. O sotaque era inconfundível. O garoto era do norte de Sajaland, provavelmente de Rungsted. Um filho da riqueza. Naquela noite não eram jovens irados ou muçulmanos que o tinham levado para a rua. Era um soldado que retornará e usava contra a própria família a munição extra trazida. Niels ignorou as batidas na janela do carro. Havia fumado apenas quarto do cigarro. Niels, está na hora. Ele deu 2 tragadas fundas antes de sair na chuva. O policial, um jovem, olhou para ele. Tempinho bioam, hein? O que é que a gente sabe até agora? Niels atirou no chão o que restava do cigarro e rumou para a barreira policial. Ele disparou 3 ou 4 tiros e tem um refém. E o refém? Não sabemos nada. Tem crianças lá? Não sabemos nada, Niels. Leon está na escada. O policial apontou. Terça-feira, 15 de dezembro de 2009. Fodam-se. É o que uma alma honesta havia escrito na parede acima do nome dos residentes. A escada era uma ruína e atestava as decisões políticas dos últimos anos. Viva os cristãos, foda-se Israel e morte aos policiais. Foi só isso que Niels teve tempo de ler antes que a enferrujada porta dianteira se fechasse com um estrondo atrás dele. Em poucos segundos ele tinha ficado encharcado. Está chovendo? Niels não sabia dizer qual dos 3 policiais na escada estava tentando ser engraçado. Terceiro andar, é isso? Isso mesmo, senhor. Provavelmente riram às suas costas enquanto ele subia a escada. No caminho ele passou por outros 2 policiais muito jovens que usavam coletes à prova de bala e tinham pistolas automáticas. O mundo não havia se tornado um lugar melhor desde que Niels entrará na academia de polícia, mais de 20 anos antes. Pelo contrário, ele via isso nos olhos dos policiais jovens. Duros, frios, fechados. Vão com calma, garotos. Nós voltamos vivos para casa, não tem problema, disse Niels ao passar por eles. Leon? Gritou um dos policiais. O negociador está vindo. Niels sabia exatamente o que Leon significava. Se Leon fosse forçado a escolher um mote, seria. A operação foi um sucesso mas o paciente morreu. É o meu amigo Dansbo? Gritou Leon do patamar da escada antes de Niels ficar visível. Eu não sabia que você tinha amigos, Leon. Leon saltou 2 degraus e olhou surpreso para Niels, agarrando com ambas as mãos a pequena pistola automática Eckler & Co. Benson? De onde foi que desenterraram você? Niels olhou nos olhos de Leon. Mortos, cinzentos, um reflexo do clima típico de novembro. Fazia muito tempo que os dois não se encontravam. Niels andara de licença para tratamento de saúde durante os últimos 6 meses. A barba rala de Leon embranquecera e os cabelos tinham recuado na testa, deixando visíveis muitas rugas. Achei que iam mandar o Dansbo. Dansbo está doente. Munkou está de férias, respondeu Niels afastando a boca da Eckler & Co apontada para ele. Dá para você segurar essa, Benson? Já está durando muito tempo. Você ainda está tomando remédios? Nos lábios de Leon abriu-se um sorriso condescendente antes de ele prosseguir. Nos últimos tempos você tem se ocupado principalmente com documentos, não é isso? Niels balançou a cabeça, tentando dissimular o fato de estar sem fôlego. Fingiu que respirava profundamente para refletir sobre a situação. A coisa é muito feia? Perguntou ele. Peter Jansson, 27 anos. Está armado. É veterano da guerra do Iraque. Parece que até ganhou uma medalha. Agora está ameaçando matar toda a família. Um colega do exército está vindo para cá. Talvez ele convença o cara a soltar as crianças antes de estourar os miolos. Pode ser que a gente consiga também convencê-lo a não estourar os miolos, respondeu Niels com um olhar duro para Leon. O que você acha? Quando é que você vai encarar a realidade, Benson? Alguns caras simplesmente não valem o dinheiro. Uma pena de prisão, pensão por incapacidade, essas coisas. Niels ignora a crítica de Leon. E o que mais, Leon? Como é o apartamento? Com 2 salas na frente. A porta abre direto na primeira sala, não tem hall de entrada. Parece que ele está na sala da esquerda. Ou no quarto do fundo. Ele já disparou uns tiros. Nós sabemos que estão com ele 2 crianças e a mulher dele. Ou ex-mulher. Ou então só uma criança e uma filha adotiva. Niels olhou para Leon com um ar inquiridor. É isso. A história varia dependendo do vizinho com quem a gente fala. Você vai entrar? Niels fez que sim com a cabeça. Infelizmente ele não é totalmente idiota. O que é que você está querendo dizer? Ele sabe que só tem um jeito de ter certeza de que o negociador não está escondendo uma arma ou um transmissor. Você está me dizendo que ele quer que eu tire a roupa? Suspiro profundo. Leon deu a Niels um olhar de solidariedade e assentiu com a cabeça. Se você não quiser fazer isso eu entendo. Podemos invadir o apartamento. Não. Tudo bem. Já fiz isso antes. Niels desafivelou o cinto.
No vereo duano seguini Niels Benson completaria quins anos no departamento de homicidios. Os ultimos des anos como negociator, kao policial enviado durante situações mk ham refim ou algum ameacando se matar. Eram invariavelmente homens. As armas sempre apareciam quando o mercado de valores entrava em queda livre e os economistas anunciavam uma crise financeira. Neil se surpreendia ao descobrir quantas armas as pessoas guardavam em casa. Revolvers de Segunda Guerra Mundial. Rifles de caça e espingardas com mira, infalivelmente sem licença. Meu nome é Niels Benson. Sou policial. Não estou vestido, como você pediu. Não estou com nenhuma arma nem transmissor. Cautelosamente, Niels abriu a porta. Você está me ouvindo? Meu nome é Niels. Sou policial e este disarmado. Sei que você é soldado. Peter, eu sei que é difícil tirar a vida de alguém. Estou aqui só para conversar com você. Niels ficou imóvel na porta e ouviu. Nenhuma resposta. Apenas o mau cheiro de uma vida que tinha se desintegrado. Lentamente seus olhos se acostumaram à escuridão. Ao longe um vira-lata estava latindo. Durante vários segundos Niels teve de confiar no seu olfato. Pólvora. Sem querer, ele tinha pisado numa caixa de cartuchos. Ele pegou um. Ainda estava quente. Niels decifrou a inscrição no fundo do metal. 9 milímetros. Ele conhecia bem esse calibre. 3 anos atrás tivera a honra de receber na coxa uma bala alemã desse calibre. Exatamente. Na gaveta superior da escrivaninha de Catherine, em casa, ele tinha escondido o projétil que o cirurgião havia extraído dele. Um parabelo de 9 milímetros. O calibre mais popular do mundo. O nome parabelo vem do latim. Niels tinha visto na Wikipédia. Se vis pacem, parabellum. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Esse era o lema do fabricante alemão, a Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, a companhia que havia fornecido munição para o exército alemão nas duas guerras. E que esplêndida paz foi o resultado. Niels pôs a caixa de cartucho de volta no chão, onde a encontrara. Ficou quieto, recompondo-se. Para poder prosseguir precisava se livrar daquela lembrança desagradável. Do contrário, o medo o dominaria. O menor tremor na sua voz deixaria nervoso o rapaz que mantinha o refém. Catherine. Ele pensou em Catherine. Ele precisava parar de fazer aquilo ou não seria capaz de continuar. Você está bem, Benson? Sussurrou Leon de algum lugar atrás dele. Fecha a porta. Leon, responde Niels com voz aspira. Leon obedeceu. Os faróis dianteiros dos carros que passavam embaixo na rua emitiam clarões através das janelas, e Niels viu seu próprio reflexo no vidro. Polido, amedrentado, nu e indefeso. Ele estava gelando. Estou de pé na sala do apartamento, Peter. Meu nome é Niels. Estou esperando você conversar comigo. Niels estava calmo. Absolutamente calmo. Sabia que a negociação poderia levar grande parte da noite, mas normalmente ele não precisava de tanto tempo. A coisa mais importante numa situação com reféns era descobrir no menor tempo possível o máximo possível sobre a pessoa que mantinha reféns. Descobrir algo sobre o ser humano que havia por trás das ameaças. Somente quando SEVE, a pessoa real hal goma esperança. Leon era um idiota. Só via a ameaça. E por isso terminava invariavelmente atirando. Niels procurou no apartamento sinais do homem chamado Peter. Olhou as fotos na geladeira. Peter com a mulher e 2 filhas. Sabes fotos esteve escrito com Imas, Clara e Sophie. Ao lado desses nomes ele leu, Peter e Alexandra. Clara, a filha mais velha, era quase adulta. Talvez uma adolescente. Tinha aparelho nos dentes e espinhas. Era bem mais velha que a caçula. Sophie neotiria mês de 6 anos. Loira e delicada. Parecia com o pai. Clara não parecia nem com o pai nem com a mãe. Talvez fosse filha de um casamento anterior. Niels respirou profundamente e voltou à sala. Peter? Clara e Sophie estão com você? E Alexandra? Cai fora, disse uma voz firme do fundo do apartamento. No mesmo instante o corpo de Niels cedeu ao frio e ele começou a tremer. Peter não estava desesperado. Estava determinado. Era possível negociar com o desespero, mas com a determinação era pior. Outra respiração profunda. A batalha não estava perdida. Descubra o que o sujeito quer. Essa era a tarefa mais importante de um negociador. E se não há nada que ele queira, ajude-o a encontrar algo. Não interessa o que. A questão era fazer o cérebro começar a esperar. Naquele exato momento o cérebro de Peter se via nos seus últimos minutos. Niels ouviu isso no tom confiante da sua voz. Você disse alguma coisa? Indagou Niels tentando ganhar tempo. Nenhuma resposta. Niels olhou em torno de si. Ele ainda não sabia do detalhe que poderia decidir a situação. O papel de parede tinha girassóis, grandes girassóis, do piso ao teto. Suas narinas detectaram outro cheiro, misturado ao cheiro de medo e de urina de cachorro. Sangue fresco. Os olhos de Niels localizaram a sua fonte no canto, enrodilhada numa posição que teria parecido impossível. Alexandra tinha levado 2 balas no coração. Só nos filmes alguém teria se dado ao trabalho de sentir o pulso dela. Na realidade ele via um buraco no coração e uma vida desperdiçada. Ela o estava olhando com olhos esbugalhados. Niels ouvia os soluços abafados de uma das filhas. Peter? Eu ainda estou aqui. Meu nome é Niels. Ele foi interrompido por uma voz. O seu nome é Niels e você é policial. Eu ouvi. E lhe disse para cair fora. Uma voz profunda, decidida. De onde ela vinha? Do banheiro? Por que diabos Leon não tinha conseguido uma planta baixa? Você quer que eu vá embora? Quero. Droga. Infelizmente eu não posso. Minha obrigação é ficar aqui até isso acabar. Não importa o que acontecer. Eu sei que você entende isso. Você e eu, Peter, nós dois temos um trabalho que exige a nossa permanência, mesmo quando isso é impossível.
Niels ficou atento, ainda de pé ao lado do corpo de Alexandra. Ela apertava na mão pedaços de papel. O rigor mortis ainda não havia se instalado, e não era difícil arrancar os papéis da sua mão. Niels se levantou. Ao lado da janela se valeu das luzes da rua de Dortiáveis. A carta era do Departamento de Defesa. Uma dispensa. Palavras demais, cobrindo 3 páginas. Niels examinou rapidamente o seu conteúdo. Problemas pessoais, instável, incidentes lamentáveis, oferta de ajuda e retreinamento. Por alguns segundos sentiu que tinha voltado atrás no tempo, que estava se insinuando na última foto da família. Imaginou a situação. Alexandra encontrou a carta. Peter tinha sido dispensado. Ele era a única fonte de renda da família. Dispensado enquanto ainda estava tentando digerir toda a porcaria que tinha visto e feito quando servia ao país. Niels sabia que eles nunca conversaram sobre o assunto. Os soldados do Iraque e do Afeganistão recusavam-se a responder às perguntas mais óbvias. Você atirou em alguém? Matou alguém? Eles sempre davam respostas evasivas. A razão disso não era simples. Os disparos feitos pelos soldados e que cortaram as veias e artérias e órgãos dos inimigos causaram quase o mesmo dano à alma dos soldados. Peter tinha sido dispensado. Ao partir para a guerra era um homem de verdade, mas o que voltará era uma ruína. E Alexandra não podia lidar com aquilo. Sua principal preocupação eram as crianças. As mães são sempre assim. Um soldado atira, e uma mãe pensa nos filhos. Talvez ela tenha gritado com ele, dito que ele era incompetente, que as deixará na mão. E então Peter fez o que lhe tinham ensinado. Se os conflitos não podem ser resolvidos de modo pacífico, atira-se no inimigo. Alexandra se tornará o inimigo. Finalmente Niels tinha o detalhe que poderia usar. Ele conversaria com Peter como um soldado. Apelaria para o seu sentido de honra, para a sua masculinidade. Capítulo 5. Murano, Veneza. Começo de inverno, a alta estação para os suicídios no continente europeu. Mas dessa vez não era suicídio. Era vingança. Do contrário, o homem não teria usado um fio de aço para se enforcar. Não era difícil encontrar uma corda na ilha, com todos os construtores de barcos que havia ali. Flávio estava fora, vomitando no canal. A viúva do insuflador de vidro já havia desaparecido há muito tempo. Fora buscar consolo com os vizinhos. Tomás ouvia de vez em quando seus gemidos. Em frente da casa se reunirá um microcosmo dos habitantes da ilha. O administrador da oficina de insuflação de vidros, um padre do mosteiro de San Lazaro, um vizinho e um lojista. Tommaso se perguntou o que o lojista estaria correndo. Receber o dinheiro da última compra antes que fosse tarde demais? Era inacreditável o que a crise financeira havia feito aos homens e à sua autoestima. E os ilhéus eram ainda mais suscetíveis por causa do isolamento, da sociedade fechada, dos papéis sociais rígidos. Não é de admirar que Veneza esteja no topo das estatísticas de suicídio da Itália. A casa era úmida e mal iluminada, com pé direito baixo. Tomás olhou pela janela e viu o rosto de uma mulher. Devorando um sanduíche, ela lhe dirigiu um olhar culpado, sorriu e deu de ombros. Não podia evitar, estava faminta, apesar da morte do insuflador de vidro. Tomás ouviu as pessoas conversando lá fora. Especialmente o administrador da oficina. Quase todas as baratas imitações de vidro asiáticas estavam sendo importadas e vendidas aos turistas. Isso tinha deixado sem trabalho a população local, que em outros tempos tinha ali iniciado a insuflação de vidro e feito dela uma arte por séculos e séculos. Era escandaloso. Tomás olhou novamente para o celular. Diabo! Onde estavam as fotos? O corpo do insuflador de vidro balançava lentamente. Tomás receava que o fio de aço não o sustentasse por muito tempo. Se as vértebras do pescoço tivessem se fraturado, o fio logo penetraria na carne e o corpo seria decepado. Flávio, gritou Tommaso. Flávio apareceu na entrada. Quero que você redija o relatório. Eu não posso. Que besteira é essa? Você só tem de escrever o que eu vou dizer. Se quiser, sente-se ali com a cabeça virada para o outro lado. Flávio pegou uma cadeira, virou-a de frente para a parede úmida e se sentou. A casa cheirava a fuligem, como se alguém tivesse apagado o fogo da lareira com um balde de água. Pronto? Flávio não respondeu, sentado com a caderneta no colo e olhando resolutamente para a parede. Tommaso começou com a parte oficial. Chegamos logo antes das 2 horas. A chamada foi feita pela viúva do insuflador de vidros, Antonella Bucati. Você está escrevendo? Estou. O som de uma sirene se aproximou. Finalmente ele a ouviu. Tommaso escutou. A ambulância desligou a sirene ao deixar a laguna e passar pelo canal arruinado. O motor barulhento e as monótonas tentativas das ondas de escangalhar a murada já meio podre anunciaram a chegada do veículo alguns segundos antes de os paramédicos pisarem na terra. As luzes azuis iluminaram a sala com flashes, lembrando Tommaso de como Veneza era escura no inverno. A umidade parecia roubar os restos de luz espalhados pelos poucos prédios ainda ocupados. O restante de Veneza estava submerso na escuridão. Americanos e sauditas eram os proprietários da maior parte da cidade, e vinham visitá-la 2 semanas por ano, no máximo. Tommaso viu a coisa no mesmo instante em que seu celular bipou. Os sapatos pretos do enforcado tinham saltos brancos. Tommaso esfregou um dos saltos. A matéria branca saiu facilmente. Podemos descer o corpo? Perguntou Lorenzo, o motorista da ambulância. Tommaso frequentara a escola com ele. Certa vez eles tinham brigado e Lorenzo vencera. Ainda não. Oh, ora. Vamos, você não está querendo me dizer que foi assassinato, está? Lorenzo se preparou para descer o corpo. Flávio, gritou Tommaso. Se ele encostar um dedo no corpo, põe algemas nele. Furioso, Lorenzo bateu o pé no chão. Lanterna. Tommaso estendeu a mão. Flávio tapou a boca e manteve os olhos baixos enquanto passava a lanterna para Tommaso.
Não havia nenhum indício visível no piso. E no entanto, o chão da cozinha tinha sido varrido e estava limpo embaixo do local onde o insuflador se enforcara sob uma viga do teto. Ao contrário da sala, onde o chão estava sujo. O celular de Tommaso Biper novamente. Ele abriu a porta escura. Um jardim descuidado. Uma videira se estendia no alto. Muito tempo atrás alguém havia tentado fazer com que ela crescesse em torno das calhas do alpendre, mas desistira e a deixará seguir o sol. Agora ela se alastrava pelo teto. A lanterna iluminava a oficina. Tommaso atravessou o pequeno jardim e abriu a porta. Em contraste com o resto da casa, a oficina estava muito arrumada. Meticulosamente arrumada. Mas no mostrador do celular surgiu outra mensagem. Elas estavam aparecendo numa sucessão frenética. Naquele momento ele não ousava ler nenhuma delas. O chão da oficina era de cimento branco. Tommaso se abaixou para arranhar a superfície. Era porosa, feita de greda. A mesma substância que estava nos saltos do insuflador. Ele se sentou numa cadeira. Flávio o chamou, mas ele fingiu que não tinha ouvido. Sua primeira intuição estava correta. Não era suicídio. Era a vingança. A vingança da mulher. O insuflador havia sido morto ali e arrastado pela oficina, que tinha deixado vestígios de branco nos saltos dos seus sapatos. O que é que você está fazendo aqui? Perguntou Flávio. Tommaso olhou para o colega que estava de pé na entrada. Tudo bem, Tommaso? Você está parecendo indisposto. Tommaso ignora o diagnóstico. Vamos precisar do médico. E da equipe técnica de Vêneto. Por quê? Tommaso correu o dedo pelo piso e levantou-o no ar para que Flávio visse aquela brancura. Se você olhar de perto vai ver a mesma coisa nos saltos do morto. Flávio precisou de alguns segundos para processar a informação. Vamos prender a viúva? Provavelmente seria um bom começo. Flávio balançou a cabeça com um ar triste. Tommaso sabia exatamente o que ele estava sentindo. Desalento. A história que eles iam ouvir a viúva contar nas próximas horas giraria em torno de pobreza, bebedeira e desemprego, violência doméstica e discussões na ilha. Era essa a história de Veneza nos últimos anos. Sem dúvida uma apólice de seguro de vida estava escondida em algum lugar. Ou talvez a mulher do insuflador de vidro simplesmente tivesse chegado ao seu limite de tolerância. Flávio ligou para a delegacia e se recompôs antes de fazer a prisão exigida. Tommaso respirou fundo. O mundo vai acabar esta noite, pensou ele. Quase não ousou olhar para as mensagens no celular. 4 fotos de Giuseppe Locatelli, da Índia. Tommaso tirou os óculos de leitura e estudou a primeira imagem, a marca nas costas do morto. Exatamente igual às outras. Depois ele olhou para os closes. 34, murmurou para si mesmo. Faltam 2. Capítulo 6. Dordhevig, Copenhague Maniaco Depressivo. Niels ouviu Leon sussurrar para os outros policiais do outro lado da porta. Ele sabia muito bem que usavam esse termo para classificá-lo. E sabia também como o termo era definido nos dicionários deles, sujeito a surtos. Mas Niels não era maníaco depressivo. De vez em quando ficava um pouco irritado. E acontecia também de se sentir deprimido. Da última vez isso tinha durado 2 meses. Niels olhou para suas pernas nuas que se movimentavam pela sala. Ainda estavam trêmulas. Com o frio era mais difícil conseguir o almejado autocontrole. Durante uma fração de segundo ele pensou em desistir. Ir embora. Deixar Leon lidar do jeito mais duro com aquela situação. Ele jamais havia disparado a arma que usará em serviço. E nunca iria fazê-lo. Sabia disso. Simplesmente não podia. Talvez fosse essa a explicação para o fato de ele ter acabado como negociador. Na força policial essa era a única situação para a qual o policial não usava arma. Niels limpou a garganta e gritou. Peter. Você acha que eu sou idiota? Ele deu 2 passos na direção do quarto. Que eu não sei como a gente se sente fazendo o tipo de trabalho que você e eu fazemos. Niels sabia que Peter estava atento. Ele ouvia a sua respiração. Agora a questão era ganhar a sua confiança para que ele soltasse as crianças. As pessoas não sabem o que é tirar a vida de alguém. Elas não sabem que é como se a gente estivesse se matando também. Niels deixou as palavras pairarem no ar durante alguns segundos. Fail comigo, Peter. Gritou ele com uma voz de comando. A aspereza do seu tom surpreendeu até a ele próprio. Mas Peter era soldado. Precisava de ordens. Eu disse fale comigo, soldado. O que é que você quer? Gritou Peter do quarto. Droga, fala o que é que você quer. Ah não, o que é que você quer, Peter? O que é que você quer? Quer acabar com essa droga de vida? Eu entendo muito bem isso. O mundo lá fora é muito feio. Nenhuma resposta. Agora eu vou entrar. Não tenho nenhuma arma e tirei toda a roupa. Como você exigiu. Vou abrir a porta bem devagar para que você possa me ver. Niels deu 3 passos na direção da porta. Agora eu estou abrindo a porta. Ele esperou 2 segundos. Era essencial que a sua respiração estivesse sob controle. Nenhum sinal de nervosismo podia transparecer. Ele fechou os olhos. Abriu-os e empurrou a porta. Ficou na entrada. Uma menina estava deitada na cama. Teria uns 14 ou 15 anos. Clara, a mais velha. Inert. Sang nas colchas. Peter estava sentado num canto do quarto, olhando surpreso para o homem no ao lado da porta. O soldado tinha vestido o uniforme. Seus olhos corriam de um lado para outro. Estava empunhando uma espingarda de caça e a apontava para Niels. Entre as suas pernas, no chão, havia uma garrafa vazia. Você não pode me dizer o que eu devo fazer, murmurou Peter. Ele já não parecia muito seguro de si. Onde está a Sophie? Peter não respondeu, mas sons fracos vieram de debaixo da cama. Ele abaixou a espingarda e a apontou para Sophie, que tinha se enroscado sob a cama. Temos de sair daqui,
disse o soldado, pela primeira vez olhando nos olhos de Niels. Sem desviar os olhos dele, Niels concordou. Nós temos de sair daqui. Mas não a Sophie. Eu a família inteira. Eu vou me sentar. Niels se senta. O sangue da menina morta gotejava da cama e caía no chão. Algumas gotas aterrissaram no seu pé descalço. Um fedor de álcool e roupa de cama suja pairava no ar. Niels esperou alguns minutos. Ele via que Peter não estava pronto para atirar na filha caçula. Há muitos meios diferentes de negociar com o sujeito que mantém um refém, muitas técnicas. Tantos que Niels ainda não conhecia os mais recentes. Seus 2 colegas tinham ido aos Estados Unidos para participar de um curso no FBI. Niels devia ter ido com eles, mas o medo de viajar o retivera em casa. A simples ideia de entrar num enorme cilindro de metal para voar sobre o Atlântico a uma altitude de 35.000 pés estava além da sua compreensão. O resultado não poderia ter sido outro. Ultimamente seus superiores quase não o convocavam mais. Apenas se os outros estavam doentes ou de férias, como naquela noite. De acordo com o manual, seu próximo passo seria iniciar a negociação com Peter. Levá-lo a fazer algumas exigências ou pedidos, qualquer coisa, enfim. Algo que relaxasse a sua mente e desse tempo a ambos. Poderia ser algo muito banal. Um pouco mais de uísque ou um cigarro. Mas Niels tinha abandonado o manual há muito tempo. Sophie. Niels grited de novo. Sophie. Oi, ele ouviu de sob a cama. Seu pai e eu vamos conversar um pouco. Vai ser uma conversa de gente grande. Nós queremos ficar sozinhos. Niels falava com uma voz áspera, muito áspera, e não tirava os olhos de Peter nem por um segundo. Sophie Neo respondeu. Niels era agora o oficial comandante de Peter, seu superior, seu aliado. Quero que você faça o que o seu pai e eu vamos lhe dizer para fazer. Saia daí agora. Vá para a escada. Finalmente Niels ouviu a menina sair de debaixo da cama. Não olhe para nós. Saia agora. Berrou ele. Ele ouviu os passos leves da menina correndo pela sala e depois o som da porta da frente abrindo e fechando. Ficaram para trás Niels e Peter com o corpo de uma adolescente. Niels estudou o soldado. Peter Jansson, 27 anos de idade, soldado dispensado. Um autêntico herói dinamarquês. Peter tinha virado a arma ao contrário e colocado a boca sob o seu próprio queixo. O soldado fechou os olhos. Niels ouvia Leon sussurrando na escada. Deixa ela, Niels. Daixa o maluco estur os miolos. Onde você quer ser enterrado? Niels estava absolutamente calmo. Falava com o soldado como se os dois fossem amigos íntimos. Peter abriu os olhos mas não olhou para Niels. Fixou-os no teto. Ele era religioso? Niels sabia que muitos soldados mandados para a guerra recorriam bastante ao capelão militar, mas não se dispunham a admitir isso. Você quer ser cremado? O soldado apertou mais a arma. Não quer mandar um recado para alguém? A última pessoa que vai ver você vivo será eu. Nenhuma reação de Peter. Ele respirava ruidosamente. Seu último ato, tirar a própria vida, parecia exigir mais coragem do que matar a mulher e a filha. Peter, você gostaria que eu contatasse alguém? Alguém para quem você queira que eu leve um recado? Niels falava com Peter como se ele já tivesse um pé no céu. No limir do outro mundo. Não. E agora você quer morrer. Quero. Eu entendo isso. Você gostaria de ser lembrado por alguma coisa? Uma coisa boa? Peter ficou pensando. Niels viu que tinha acertado no alvo. Pela primeira vez Peter estava pensando em algo que não era acabar consigo mesmo, com sua família e com toda essa droga de mundo. Assim, Niels continuou na mesma linha. Peter, me responda. Você fez uma coisa boa. O que foi? Tinha uma família, uma aldeia perto de Basra que estava sob fogo pesado. Começou Peter, mas Niels viu que ele não tinha forças para continuar. E uma família iraquiana? E você a salvou? Você salvou vidas. Tirou vidas mas também salvou. As pessoas vão se lembrar disso. Peter abaixou a arma. Por um momento ele deixou que os golpes o esmurrassem, como um boxeador aturdido mas ainda de pé. Niels reagiu com uma velocidade impressionante. No mesmo instante estava ao lado do soldado e agarrou o cano da espingarda. Surpreso, Peter ergueu o olhar para ele. Não tinha intenção de soltar a arma. Sem perda de tempo, Niels deu um tapinha com as costas da mão na cabeça do homem. Salt! Gritou ele para Peter, que finalmente afrouxou a apreensão sobre a arma. Desde que entrará no quarto, Niels achará que era Peter quem produzia o som de batidinhas e suspiros que ele ouvia. Mas o soldado estava sentado ali, com o olhar de quem havia desistido. Segurando a espingarda, Niels se virou. A menina estava se mexendo na cama. Leon! Gritou ele. Os policiais irromperam no quarto. Leon na frente, como sempre. Atiraram-se sobre o soldado, embora ele não tivesse oferecido nenhuma resistência. Os médicos subiram ruidosamente a escada. Ela está viva. Niels se precipitou para fora do quarto. Alguém jogou um cobertor em seus ombros. Ele parou ao lado da porta e olhou para trás. Peter estava chorando. Estava em processo de desintegração. Era bom que ele chorasse. Niels sabia disso. Se havia lágrimas, havia esperança. Os paramédicos tinham posto a menina numa maca e saíam com ela. Enrolado no cobertor grosso que cheirava aos cães da polícia, Niels foi até a cozinha e deixou os outros fazerem seu trabalho. A família tinha comido bolinhos de carne no jantar, com molho bearnês comprado pronto. Lá fora ainda estava chovendo. Ou seria a primeira neve do ano. O vidro da janela estava embaçado. Benson. Leon entrou na cozinha. Ficou bem perto dele. Ando querendo lhe perguntar uma coisa. Niels asparou. Leon tinha malhalido. Androga, por que é que você faz isso? Você quer mesmo saber? Sim. Niels respirou fundo. Leon usou a pausa para comer o último bolinho de carne da família.
Revirou no molho bearnês e o meteu na boca. Então Niels respondeu, eu penso numa coisa que ouvi no rádio. Sobre Abraão e Isaque. Imaginei que você ia dizer qualquer coisa assim. Você me perguntou. Leon ainda mastigava. O que aconteceu com eles? Eu quase não sei nada sobre essas coisas. Uma vez um pastor disse no rádio que ninguém devia divulgar essa história. Você se lembra dela? Deus diz para Abraão que ele precisa sacrificar o filho para demonstrar a sua fé. Concordo com o pastor. Parece uma história mórbida. Essas bobagens deviam ser proibidas. Mas o que a gente faz não é exatamente isso? Mandamos os jovens para a guerra no deserto e pedimos a eles que se sacrifiquem por uma crença. Leon olhou para Niels durante alguns segundos. Um sorrisinho, uma sacudida de cabeça um tanto forçada e pronto, foi embora. Capítulo 7. Aeroporto de Charleroi, Bruxelas, Bélgica. Minha vingança será a minha redenção. Essa ideia era claríssima na cabeça de Abdul Adi quando ele olhou com um ar de desprezo para o segurança. Se eu realmente quisesse sequestrar um avião, não seria o seu ridículo controle que me impediria. Mas não era tão simples. Ele não queria sequestrar um avião e atirá-lo contra a sede da ONU. Não haveria imagens na televisão dos parentes dos passageiros gritando e chorando quando a companhia aérea divulgasse o nome das vítimas. Essa vingança seria diferente. Seria uma vingança justa. O segurança lhe dirigiu um olhar aborrecido. Abdul Adi tinha obviamente entendido a sua pergunta já da primeira vez, mas fazê-lo repetir seu pedido absurdo lhe dava uma sensação de poder. O senhor pode tirar os sapatos, por favor? O segurança elevou a voz. Abdul Adi olhou para os ocidentais que tinham passado pela segurança do aeroporto sem tirar os sapatos. Balançou a cabeça e voltou a atravessar a estranha porta desacompanhada de parede que apitava quando a pessoa tinha moedas no bolso. Ele tirou os sapatos, calma e presunçosamente, e colocou-os numa caixa plástica. Talvez eles achem que eu estou escondendo uma faca no meu sapato, como Mohamed Atta, pensou ele antes de transpor novamente a porta. Um segundo segurança o chamou. Dessa vez foi a sua bagagem de mão que submeteram a um tratamento diferente. E com muita desconfiança. Abdul Adi olhou para o aeroporto enquanto eles remexiam na sua frasqueira de toalete. O que viram foi chocolate e tintim. Ele não sabia grande coisa sobre a Bélgica, mas agora sabia que o país era famoso por essas duas coisas. Além disso, lhe ocorreu que duas belgas de meia-idade tinham sido mortas no ano anterior em Vadidava. Alguns rebeldes de Alá tinham atacado um grupo de ocidentais e as duas mulheres morreram. Abdul Adi balançou a cabeça. Ele nunca passearia no deserto de Vadi-Davan sem proteção. No alto de free shop havia a mapa mundi suspenso. Abdul Adi o estudou enquanto abriam os bolsos laterais da sua sacola e tiravam as baterias do barbeador. O terror tinha criado um novo mapa, pensou ele. Nova York era a capital. Mumbai também havia adquirido uma nova importância, junto com Madrid e o metrô de Londres. Sharm el-Sheikh, Tel Aviv e Jerusalém. Seu povo tinha pego uma brocha e estava começando a pintar o mundo de vermelho. Estava em meio ao processo de criar um novo mapa do mundo em que as pessoas não pensavam mais em castanholas quando se falava em Madrid ou na Estátua da Liberdade quando a conversa passava para Nova York. Em vez disso, elas pensavam em horrores. Um segurança diferente chegou para se reunir aos outros que estavam curvados sobre a sua sacola. Seria o chefe dos outros? Sem erguer os olhos do conteúdo da sacola, o homem perguntava em inglês. Quem arrumou essa sacola foi o senhor mesmo? Claro. É a minha sacola. Para onde o senhor está indo? Para Estocolmo. O senhor trabalha lá? Ah, não. Vou em visita familiar. Tenho visto. Algum problema? De onde o senhor é? Iêmen. Está havendo algum problema? O segurança lhe devolveu a sacola sem esboçar um pedido de desculpa. Abdul Adi parou no meio da sala de embarque. Lojas, publicidade de filmes e publicidade de modos de vida. Ele sentia um profundo desprezo, dirigido ao Ocidente e à estranha relação que os ocidentais têm com a segurança. É pura ficção, pensou ele. Exatamente como o sonho do que farão para eles todos os seus produtos. Agora os viajantes acham que tudo é bom, que tudo é seguro. Mas ninguém está seguro. Abdul Adi não sonharia em tentar trazer uma arma para o aeroporto. Por que dificultar as coisas para si mesmo? Tudo tinha sido preparado para ele no seu destino. Ele sabia aonde devia ir, sabia quem ia morrer e como ele faria isso acontecer. Estocolmo. Atraso. Ele olhou para o monitor que mostrava os horários de partida. O atraso não era problema. Não lhe faltava tempo. Ele aterrissaria em Estocolmo com tempo de sobra. Alguém o encontraria no aeroporto, o levaria até a estação ferroviária e o ajudaria a encontrar o trem certo para Copenhague. Olhou para os passageiros que estavam por perto e pensou, não, vocês não estão nem um pouco seguros. A ideia lhe agradou. Podem revirar as minhas sacolas, me pedir para tirar os sapatos, me pedir para tirar todas as roupas, como fizeram no primeiro aeroporto onde mudei de avião. Mas isso não os deixará em segurança. Abdul Adi pensou na humilhação que sofrerá no aeroporto em Mumbai. Somente ele fora retirado da fila. Mais ninguém. Obedientemente ele havia seguido seu acompanhante pelo subsolo. 2 seguranças do aeroporto foram na frente e 2 policiais indianos fechavam o cortejo. A sala tinha 2 janelas. Não havia cadeiras nem mesa. Ele precisou pôr as roupas no chão. Tinha pedido uma cadeira, porque o chão estava imundo. Perguntaram se ele queria pegar o avião ou criar caso. Ele pensou em criar caso. Os ocidentais não eram tratados assim, nem mesmo quando havia suspeitas em relação a eles. Mas concentrou o pensamento no seu objetivo, na vingança. E então ele pensou, nós nunca seremos aceitos no mundo deles. Talvez tolerados, mas não aceitos. Não impede igualdade. Ele havia conversado sobre isso com o irmão caçula logo antes de partir. Se não voltasse, o irmão passaria a ser o chefe da família. Era por isso que o caçula tinha vindo da Arábia Saudita,
onde ele havia sido trabalhador hóspede. Os sauditas eram quase piores que os ocidentais. Decadents. Patheticos. Mentirosos. Todo mundo sabia que suas mulheres cobriam o corpo só para manter as aparências. Na noite de sexta-feira elas pegavam aviões fretados e iam para Beirute. No avião trocava Marupa. Tiravam a burca enquanto os homens vestiam ternos Hugo Boss. Abdul Adi tinha estudado na Universidade Americana de Beirute durante os anos que antecederam a Guerra Civil. Ele via os sauditas chegarem todo fim de semana, com a aparência totalmente transformada. As mulheres punham biquíni e iam para a praia, enquanto os homens se embebedavam e jogavam cartas no cassino. Ele não sabia quem mais merecia o seu ódio. Os sauditas que nos fins de semana se faziam de ocidentais na única cidade do mundo que fingia concordar com eles ou os ocidentais que os tinham atraído para lá. Atraído com promessas de liberdade. A liberdade de tentar ter as mesmas coisas que os ocidentais tinham. Mas eles não podiam tê-las. Isso era algo que Abdul Adi sabia por experiência própria. E uma experiência amarga. Embora fosse um homem bonito, sobretudo antes de seu cabelo começar a embranquecer, ele não havia tido a menor chance com as moças americanas da universidade. Bom, uma delas aceitou o seu convite. Caroline. Era de Chicago. Queria ser diretora de cinema quando voltasse para os Estados Unidos. Eles foram ver um filme juntos. Mas quando ela descobriu que ele não era do Líbano, o seu interesse desapareceu. Caroline só estava procurando um pouco de cor local. Alguém que pudesse levá-la para dentro da tenda dos beduínos. Alguém que pudesse lhe mostrar o Líbano real antes da sua volta para casa. Estocolmo. Atraso depois do dia em que Caroline fingiu não reconhecê-lo no campus, ele tinha jurado nunca mais voltar a tentar se envolver com uma moça americana. Ele estava morando com o irmão num quarto alugado no prédio atrás do Hotel Commodore. O arranha-céu tinha uma piscina, sempre vazia, na cobertura. Eles compartilhavam o pátio com uma clínica particular e toda tarde os restos humanos das cirurgias plásticas eram levados embora em grandes sacos. As mulheres sauditas aspiravam a gordura e acertavam o nariz de acordo com o padrão ocidental, para ficarem como Caroline e suas amigas. Mas elas nunca seriam como as moças ocidentais. E os árabes não seriam verdadeiramente livres enquanto não percebessem isso. Ficar fechado num sonho do qual nunca participamos é uma prisão. Assim, era bom que alguém tivesse começado a refazer o mapa do mundo. Cartão de embarque, por favor. Abdul entregou para a aeromoça sueca o cartão de embarque. Ela sorriu para ele. Fazia muito tempo que não sorriam para ele. O aeroporto de Estocolmo ainda está fechado por causa da neve, senhor, acrescentou ela, e lhe pareceu que ela tinha pronunciado senhor com respeito. Não como os seguranças, que usavam senhor como uma pretensa atenuação dos tratamentos degradantes. Abra a sacola, senhor. Tire os sapatos, senhor. Vamos embarcar assim que o aeroporto reabrir. A aeromoça ainda sorria para ele, e ele sentiu dentro de si uma leve fagulha. Não, não importa, pensou Abdul Adi. É muito pouco, tarde demais. Capítulo 8. Silo de Carlsberg. Copenhague. A porta do elevador fechou com um gemido suave e esperou a ação que Niels realizaria a seguir. Ele fez a mesma coisa que sempre fazia. Introduziu a chave, girou-a e apertou 21. Sentiu um débil zumbido no diafragma quando o elevador começou seu diálogo com a gravidade. A sensação o levou a pensar em sexo. Já fazia muito tempo. Segundos depois a porta abriu e ele entrou no apartamento. Algum hóspede que ele não convidará havia estado ali ou então ele esquecera a luz acesa. Provavelmente a última hipótese era certa. Resolveu ele enquanto entrava na ampla sala. Estava tão vazia como quando ele a deixará. E no entanto, alguém havia estado ali. Um leve cheiro de... No dia seguinte ele teria de perguntar a Natasha, no andar de bike. Ela tinha uma chave do apartamento dele, para que os pedreiros pudessem entrar e sair. Tendo em vista que o prédio fora totalmente remodelado alguns anos antes, havia uma quantidade surpreendente de problemas com o sistema de ventilação, com a fiação e os canos de gás. A Carlsberg tinha construído o silo de 11 metros de altura para armazenar malte. Mas depois que a cervejaria real se fundira com as outras cervejarias, o armazém de malte tornará-se dispensável. Na verdade, Niels já não se importava muito com cerveja. Como tantas pessoas da sua idade e da mesma faixa salarial, ele passará a beber Cabernet Sauvignon. E por que não tomar meia garrafa agora? Ou uma inteira? Ele devia comemorar ou lamentar? Comemorar que alguém tinha sobrevivido ou lamentar que alguém tinha morrido? Ah, dane-se. Niels abriu a garrafa com um humor ainda indeterminado. Eram quase 2 da madrugada, mas ele não estava cansado. A chuva se arremessava contra as grandes janelas panorâmicas. Ele pôs os Beatles no som e aumentou o volume para ouvir Blackbeard no banheiro. Lavou os pés para limpar o sangue da menina antes de se sentar diante do computador, obedecendo a um ritual. Ele sempre fazia isso quando chegava em casa. E quando se levantava, de manhã. Hesituantes de ligalo. Tinha saudade de Katrine. Era ruim não ter ninguém no apartamento. Ficava mal-humorado quando ela não estava lá. Katrine era sócia do escritório de arquitetura que tinha feito a remodelação do silo transformado em apartamentos de luxo. Ela queria comprar o mais bonito do conjunto. Estava absolutamente apaixonada por ele, disse ela. Niels também tinha ficado impressionado com o apartamento. A altura elevada do edifício o atraía. Alice tinha a melhor vista de Copenhague. Naquela época o cheiro ainda permeava toda a área sempre que a cervejaria acendia as caldeiras. Depois a produção de cerveja havia sido transferida para muito longe. Niels não tinha ideia de para onde ela fora. Talvez Ásia, como tantas outras. Ele achava bom não sentir mais o mau cheiro de fermento toda manhã. Parecia que um velho bêbado estava respirando em cima dele. Niels olhou em torno de si na sala. Os 2 sofás de designer um de frente para o outro. A mesinha de centro sólida, retangular. Um oco no granito avermelhado da mesa, onde eles podiam acender um foguinho.
bioethanol. Inodoro, e evaporava por completo, como Catherine tinha explicado a um Neil cético. Era realmente lindo quando eles se sentavam ali com o brilho intenso do fogo na mesa. Ele ainda não tinha convidado ninguém da delegacia, embora Catherine sempre insistisse para que ele o fizesse. Convide os seus colegas, ela dizia frequentemente. Mas Niels não podia fazer isso, nem podia dizer para Catherine a razão dessa recusa. Ele tinha vergonha. Não porque aquela vista da torre da cerveja tinha sido paga com o dinheiro de Catherine, ele já havia se acostumado com essa ideia, mas porque nenhum dos seus colegas seria jamais capaz de comprar um apartamento como aquele. Uma vista panorâmica de 360 graus. Se você fica na banheira de noite e a única luz vem das velas acesas, as chamazinhas minúsculas cintilam sobre o mármore italiano e competem com as luzes da cidade e as estrelas no céu. Ele ligou o computador, perguntando-se se Catherine ainda estaria acordada. Que hora seria na cidade do Cabo? 1 hora mais tarde, 3 da madrugada. Na lista de amigos virtuais Catherine aparecia como online, mas ela quase nunca desligava seu MacBook. Assim, nada garantia que ela estivesse acordada. Aonde vamos hoje? Perguntou-se Niels enquanto percorria a lista de amigos. Amanda, de Buenos Aires, estava online. E também Ronaldo, do México. Ainda era noite alta para a maioria dos europeus, por isso o nome deles não constava na relação. Apenas o de Luis, de Malaga. Mas esse sempre estava ali. Será que ele tinha uma vida longe da tela do seu computador? Niels já não se sentia tão doente ou anormal desde que tinha descoberto a rede da internet. Uma rede global para pessoas que não podiam viajar. Pessoas que, em sua maioria, não tinham nunca saído do seu país. A fobia assumia muitas formas diferentes. Niels havia conversado com gente que não podia nem mesmo sair da cidade em que vivia. Assim, eles começaram a se sentir muito normais. Afinal de contas ele tinha ido a Hamburgo e Malmo. E a Lübeck na lua de mel. O mal-estar físico só se manifestara quando ele fora a Berlim. Catherine uma vez o forçara a ir para lá, mas ele tinha passado todo o fim de semana tremendo e nauseado. Vai passar era a cantilena dela enquanto eles passeavam pelo Unter den Linden. Mas não passou. Ninguém entendia. Ninguém. Fora cerca de 200 pessoas que estavam na sua rede. Ou pelo menos parecia que elas entendiam. Porque não era uma fobia incomum. Fobias de avião e viagens. Niels tinha lido bastante sobre o tema. Muitos estudos diziam que, em maior ou menor grau, mais de 1 em cada 10 pessoas no planeta sofria com o problema. Ele tinha tentado explicar a Catherine o que sentia. Se afastasse mais de uns 200 quilômetros de casa, todo o seu sistema simplesmente parava de funcionar. Primeiro a sua digestão. Ele não conseguia comer nada. Por isso não podia ficar fora mais de um fim de semana. Depois que seus intestinos paravam de funcionar, começava a dificuldade de respiração. Em Berlim seus músculos tinham ensaiado um protesto. Niels sabia que essa fobia era a razão da sua tendência a se deprimir, a se sentir gelado. Por não poder viajar, parecia às vezes que tinham amarrado à sua cintura um pesado bloco de cimento. Durante outros períodos ele sentia uma onda de energia. Via o lado positivo da vida. E era então que as pessoas achavam que ele era louco. Oi, Niels. Como é que estão as coisas em Copenhague? Era Amanda, da Argentina. Tinha 22 anos. Estudava na academia de arte e não saía de Buenos Aires havia 15 anos. Sua mãe morrera num desastre de avião quando ela estava com 7 anos, o que indicava uma provável explicação psicológica para sua fobia de viajar. Para muitos outros não havia explicação óbvia. Pelo menos uma explicação que fosse do seu conhecimento. E tampouco para si mesmo. Ele já havia tentado tudo. Psicologos. Hipnose. Mas não surgira nenhuma explicação. Simplesmente ele não conseguia viajar. Oi, Linda. Aqui está mais frio do que onde você está. Niels se arrependeu por ter escrito linda. Isso o fazia parecer velho. Mas Amanda era realmente linda. Ele olhou para a foto do seu perfil virtual. Olhos amendoados, cabelo preto e grosso, lábios cheios. Ela não economizara no batom vermelho ao tirar a foto. A resposta de Amanda na parte inferior da tela. Bem que eu gostaria de estar aí para te aquecer. Niels sorriu. Ali todo mundo flertava muito. Meu Deus! Umas 200 pessoas que nunca se encontrariam. E que ansiavam profundamente, todas elas, por sair do país. Trocavam fotos da sua cidade natal, relatos pessoais, receitas. Niels tinha postado uma receita dinamarquesa, antiga de um patê de fígado para quem quisesse usá-la. Foi um sucesso. Ele fez a receita de paella do seu amigo Louis enquanto ouvia música espanhola tocada numa guitarra de 12 cordas, mandada também por Louis. Era quase como estar lá. Isso era o que havia de bom naquele chat. Ele era dedicado a tudo o que eles não podiam fazer. Falar uns com os outros sobre si mesmos, sobre o seu país, a sua cultura. Por meio dos outros eles experimentavam o mundo. Niels trocou alguns comentários banais com Amanda e então ela precisou ir para a escola. Prometeu fazer uma foto da escola e da escultura em que estava trabalhando. Tchau, Niels. Bonitão, escreveu ela, e se foi antes que ele pudesse responder. Ele já ia desligar quando o rosto de Catherine apareceu na tela. E Niels? A tela tremeu um pouco. Como se precisasse de um momento para sincronizar com um correspondente africano. Ainda não foi dormir? E a voz dela parecia ligeiramente cansada. Acabei de chegar em casa. Ela acendeu um cigarro e sorriu para ele. Fumar era algo que eles tinham em comum, já que não podiam ter filhos. Niels percebeu que ela estava meio alta. Dá para notar que eu andei bebendo? Perguntou ela. Ah não. Acho que não. Você saiu? Você pode desligar os Beatles? Quase não estou ouvindo o que você diz. Ele desligou a música, ajustou a imagem na tela e a estudou. E algum problema? Indagou ela. Ah não. Nenhum. Ela sorriu.
Niels não queria falar com ela sobre o que havia acontecido naquela noite. Não havia razão para compartilhar o sofrimento, era o que ele sempre tinha achado. Ele detestava quando alguém contava histórias horríveis sobre crianças doentes ou mortas. Afogamentos, acidentes de carro, calamidades. Por que as pessoas precisavam ouvir aquilo? Catherine ajustou a câmera. Estava sentada no mesmo quarto de hotel. No fundo ele via algo com um brilho fraco. Seria a cidade atrás dela? O luar deslizando sobre a montanha da mesa? Ou talvez sobre o Cabo da Boa Esperança? Aqueles pontos brilhantes seriam de navios que deixavam atrás de si o Oceano Índico? Eu falei com você sobre o Chris e a Marilou? O casal de arquitetos americanos que acabou de chegar aqui? Eles são feras. Um deles até trabalhou com o Daniel Libeskind. Bom, eles tinham um pequeno aquecedor. Você vai conhecer os dois ainda nesta semana. Eles nos convidaram para o sábado. Ela lhe dirigiu um olhar de incentivo. Estou esperando ansiosamente. Você tomou as pílulas? Tomei. Claro que tomei. Posso ver a caixa? Niels se levantou e foi até o banheiro. Quando voltou, Catherine tinha tirado a blusa e estava ali sentada só de sutiã. Niels sabia perfeitamente bem o que passava pela cabeça dela. Está fazendo calor aí? Perguntou ele provocando-a. Está ótimo, Niels. O melhor clima do mundo. E você vai adorar o vinho tinto deles. Mostre as pílulas. Ele segurou a caixa na altura da câmera. Um pouco mais perto. Ele aproximou mais o remédio. Catherine leu em voz alta. Diazepam. 5 miligramas. Sedativo para o medo de voar. Alan tem um amigo que usou isso e deu muito certo, disse Niels. Alan? Da equipe da polícia de elite. Achei que você era o único policial que não podia voar. Eu não tenho problema com o voo. Para mim o que é difícil é estar em outro lugar. E qual é a diferença? Tome as pílulas. Tome 2 enquanto eu fico olhando você. Niels riu e balançou a cabeça. Pôs 2 pílulas na língua. Saúde. Hengula, amor. Depois que ele engoliu as pílulas com meio copo de vinho tinto, o humor de Catherine mudou. Exatamente como ele havia previsto. Vamos brincar? É isso que você quer? Você sabe que é. Pare de me chatear. Tire a roupa. Catherine estava na cidade do Cabo havia 6 meses. No kamiko eleneo queria ir o melhor. Fingia que neo queria ir Niels kanhishia bem esse jogo. Tinha percebido desde o início que a relutância dela se relacionava sobretudo com ele e com a sua reação. O que ele iria dizer se ela fosse? Finalmente, quando a decisão foi tomada, Niels experimentou uma ótima sensação de alívio. Não porque estivesse feliz com a ideia de ficar longe de Catherine por um ano inteiro, mas porque a incerteza tinha acabado. De vez em quando ela viajava, e quando essas viagens se aproximavam, Niels nunca lhe havia dito isso, ele já se pegara ansioso por ficar sozinho. Ele não sabia explicar a razão disso, porque tinha consciência de que a solidão lhe pesaria muito. Na última noite eles tinham tido uma briga terrível antes de transarem no sofá. Depois Catherine chorara, dizendo que não podia deixá-lo. Ela ia ligar para o seu chefe cancelando tudo. Mas claro que isso não aconteceu. Eles se despediram de manhã bem cedo quando ele se sentou no carro. O ar estava pesado com uma chuva invisível. Niels se sentia completamente exaurido. Seus olhos flutuavam. Sentiu os lábios quentes e macios de Catherine quando ela se inclinou para beijá-lo, e não entendeu direito o que em seguida ela sussurrou no seu ouvido. Durante todo o dia, depois da despedida, perguntou-se o que exatamente ela dissera. Se não voltarmos a nos ver. Ao mesmo tempo ele sentia, sem poder explicar o porquê disso, que não ter ouvido o resto da frase era melhor para ele. Vire de lado para eu poder ver você, disse Catherine. Quando Niels olhou de novo para a tela, Catherine tinha avançado além dele. Estava nua na cadeira e a havia afastado um pouco para que Niels pudesse ver tudo o que estava perdendo. Vá devagar, amor. Você está tão bem. Eu quero aproveitar, disse ela. Quando se tratava de sexo, Catherine era de outro planeta. Um planeta onde o sexo não se ligava a vergonha, constrangimento ou certa timidez. Pelo contrário, Niels tinha nascido com os atributos certos. Alto sem ser magricela, compacto sem parecer um bulldog. Os pelos do peito estavam grisalhos. Catherine adorava isso e havia observado ansiosamente a transformação. Mas antes de encontrá-la, seu corpo era uma coisa ligada à cabeça e ele só fazia o que seu cérebro ordenava. Catherine lhe ensinara que seu corpo tinha vontade própria, seus desejos próprios. E quando se tratava de sexo as ordens seguiam na direção oposta. Agora o seu corpo mandava recados para sua cabeça sobre o que ele queria. E Niels tinha de obedecer. Vai. Eu quero ver a sua bunda quando você tirar a calça, ordenou ela. Niels ficou de costas para a câmera e lentamente deixou o jeans cair, do jeito que ele sabia que ia agradá-la. Ele olhou para baixo. Era surpreendente, na verdade. Ele não esperava ver nenhuma vida ali embaixo depois de tudo pelo que tinha passado naquela noite. Mas por que não? Sexo e morte. Desejo e medo. Deixe eu olhar para você, amor, sussurrou Catherine na cidade do Cabo. Capítulo 9. Espaço aéreo europeu ela, novamente. Aeromoca. Agora estava andando pelo corredor estreito, servindo café, chá, suco e amendoins. Abdul Adi sorriu ao lhe ocorrer uma ideia. Castanhas, café e chá. Eram os bens mais importantes vendidos nos bazares do Oriente Médio. A razão pela qual durante séculos os mercadores europeus tinham viajado em profusão para a Arábia, para trazer esses artigos até o norte sombrio. Agora as glórias da Arábia eram entregues aos passageiros de aviões em embalagens plásticas enfeitadas, com figuras de jovens loiras. O motivo que estava por trás do frenético marketing ocidental dos seus produtos era algo que nenhum americano ou europeu notava. O Ocidente estava vendendo principalmente a ideia de si mesmo. A propaganda havia sido inventada para vender o Ocidente para os orientais. O café ou chá.
Abdul Adi olhou para cima. Era ela. Novamente aquele sorriso, o insistente olhar convidativo. Apesar das muitas horas passadas à espera no aeroporto, ela parecia tão fresca como se tivesse acabado de se levantar. Suco de laranja. The Mindoans? Por favor. Ao colocar o suco na bandeja, a mão dela roçou a dele. Um calor lhe percorreu o corpo. Já fazia muito tempo que ele não sentia aquilo. A aeromoça colocou um único pacote de amendoins na bandejinha. Quando já ia prosseguir, ela acrescentou outro pacote. Sem pressa, calma e prazerosamente, enquanto dizia, bom voo, senhor. Abdul Adi olhou à sua volta. De todos os passageiros sentados por perto, ele era o único que receberá 2 pacotes de amendoins. Haveria alguma mensagem por trás daquelas tentativas de aproximação? Ele pôs a cabeça no corredor e olhou para ela. Não devia ter feito isso, porque no mesmo instante ela se virou e olhou para trás. Ele sentiu o calor. O sangue escoando da cabeça para encher toda uma parte diferente do seu corpo. Imaginou-se com a aeromoça num quarto de hotel. Imaginou-a sentada na beirada da cama. Ele tocaria o seu cabelo. Nunca havia tocado num cabelo loiro. O cabelo de Caroline era castanho claro. Qual seria a sensação? O cabelo loiro seria mais macio? Cabelo de anjo. Com a palma da mão ele percorreria suavemente aquele cabelo enquanto ela lhe desafivelaria o cinto. Na sua fantasia ela se sentava na cama e ele continuava de pé e sentia sua genitália ser lentamente envolvida pela mão dela. Nas unhas dela havia esmalte. Um tom discreto de vermelho. Ele estava imaginando isso ou ela realmente usava esmalte? Ele se virou e tentou encontrar os olhos dela. Mas ela estava longe, na outra extremidade do corredor estreito, e um bebê tinha começado a chorar atrás dele. Ele tentou afastar a aeromoça do seu pensamento. Tentou pensar em outra coisa. No Ocidente e na impostura que era a autoimagem do Ocidente. A pólvora já não era mais inventada pelos chineses e sim pelos americanos, para que eles comemorassem o 4 de julho. O sistema numérico não tinha se originado na Arábia e sim na Europa. Quantas pessoas no Ocidente percebiam que o berço da cultura mundial era a Península Arábica? Histórias narradas, matemática, ciência, toda a base sobre a qual o Ocidente fora construído e reivindicava como sendo dele. Tudo vinha de nós, concluiu ele. De nós. Abdul Adi comeu os 2 pacotinhos de amendoim, e então seu estômago começou a roncar. Havia muito tempo ele não fazia uma refeição propriamente dita. Prometeu a si mesmo que pediria algo para comer quando aterrissassem. Essa era outra razão para aquela dificuldade em se concentrar, que já durava horas. Mas agora as coisas estavam melhorando e ele recomeçava a pensar com clareza, sem as fantasias sobre a aeromoça. Primeiro vocês roubaram tudo e se apropriaram de tudo, depois negaram acesso ao resto do mundo. Era assim que tinha sido. O Ocidente fora erguido na base do saque e da opressão dos outros. Era inevitável que em algum momento as pessoas revidassem. O que estava absolutamente certo. O bebê atrás dele ainda chorava. O eterno problema dos inocentes. Se exatamente agora eu fosse para a cabine e fizesse o avião cair no mar ou num prédio, todos iriam falar em matança de inocentes, pensou Abdul Adi. Mas o argumento não se sustenta. A opressão dos meus irmãos é financiada pelos impostos que eles pagam, pelo seu dinheiro. Uma pessoa é inocente só porque não faz nada além de dar dinheiro para os opressores? Vocês se escondem atrás das suas crianças. Enquanto as usarem como escudo, quem as põe na linha de fogo são vocês. Ele bebeu de um só gole o copinho de suco e pensou na sua irmã. Se estivesse viva, ela teria mais ou menos a mesma idade daquela aeromoça loira. Durante muitos anos ele não tinha pensado em como ela fora morta, mas recentemente a lembrança voltará. Como se estivesse tentando vir em sua defesa. Ajudá-lo a entender o mecanismo mais secreto e a justiça fundamental da vingança. Abdul Adi fechou os olhos e pôs a funcionar a sua memória. Ele estava sentado no banco traseiro com os 2 irmãos. Seus pais e a irmã estavam no banco da frente quando o carro pegou o garoto. Ele não tinha visto nem ouvido nada. A estrada do deserto era muito ruim e havia um constante ruído de impacto, da parte de baixo do veículo se chocando contra pedras ou do cano do escapamento raspando no chão. Mas seu pai tinha saltado do carro e sua mãe tinha gritado. Eles estavam longe da cidade, no deserto de Wadi Davan, onde muitos anos antes as belgas também tinham morrido. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Gritou seu irmão quando o pai saltou do carro. O pai de Abdul Adi tinha atropelado e matado um menino. O grito terrível do garoto havia atraído toda a aldeia e o carro não demorou a ficar cercado. O pai de Abdul tentava explicar. Eu não vi o menino. Ele correu para a frente do carro. O tempo está muito seco e empoeirado. É quase como dirigir com neblina. A mãe começou a gemer e as outras mulheres se juntaram a ela. O som era horrível. Um coro de luto que se elevava até o céu. Abdul Adi não se lembrava se o pai do menino morto e os anciãos da aldeia tinham estado lá o tempo todo. Só lembrava que os homens adultos haviam aberto abruptamente a porta do carro e o arrastaram para fora. Era ele que estava sentado mais perto da porta, e só por isso o agarraram. Su pai tentou resgatá-lo, mas foi contito. Alguém tinha de morrer. Vingança. Justiça. Ele olhou para os irmãos que ainda estavam sentados no carro. Eu não vi o menino. Seu pai chorava. Alguns homens reviraram os bolsos do seu pai e lhe confiscaram os documentos. Leram o nome em voz alta o nome. Hadi. Hadi. Disramels muitas e muitas vezes, como SEO sobrenome de SEU, pai faça chave para descobrir por que tudo tinha dado tal errado. Seu pai gritava para eles. Soltem o meu filho. Ele não tem nada a ver com isso. As mulheres berravam aflitas. O menino morto foi erguido enquanto o pai de Abdul tentava fazer com que ouvissem seus apelos. Vendo que aquilo de nada adiantava, ele tentou fazer ameaças. Gritou nomes de autoridades policiais que ele conhecia na capital.
Mas as pessoas da cidade não significavam nada ali no deserto. Forçaram-no a se ajoelhar. Ele ainda estava gritando, mas alguém se agachou e encheu de areia sua boca. Vômito, gritos e morte. Depuseram novamente no chão o corpo do menino morto, no centro de um dos círculos formados pelos aldeões. Seu filho pelo meu filho, gritou o homem com as mãos em torno da nuca de Abdul-Adi, e começou a apertar mais. Com areia e sangue na boca, seu pai olhava resignado enquanto aquele horror se desenrolava diante dele. Abdul-Adi se lembrava de como a mão do pai do garoto morto soltara seu pescoço. Então o homem lhe agarrou o braço, com a outra mão agarrou a irmã de Abdul. Você pode escolher, gritou o homem para o pai de Abdul. O filho ou a filha. Abdul se recordava de que só então sua mãe começou a gritar. Ela teria chorado ou gritado quando ele era o único que estava de pé nas portas da morte? Talvez. Só que eu não podia ouvi-la, repetia Abdul para si mesmo. Tanta gente gritava ao mesmo tempo. O menino ou a menina. Foi um acidente. E you imploral. Em seu filho ou sua filha. Surgiu uma faca. Na lâmina havia sangue seco. Para provocar uma decisão, colocaram a ponta bem debaixo da laringe do pai. Qual você escolhe? O pai de Abdul olhou só para seu filho quando respondeu. Eu a menina. Made a menina. Capítulo 10. Silo de Carlsberg, Copenhague, quarta-feira, 16 de dezembro. Niels Benson acordou tarde, sentindo-se tudo menos descansado. Na verdade, ele devia ligar dizendo que não estava bem. Tinha direito a um dia de folga, depois daquela noite. Mas 15 minutos depois estava sentado no carro, com o cabelo molhado, um copo de café em uma das mãos e no pescoço uma gravata com um nó que teria sido mais bem feito por um adolescente. Chefatura de polícia. Copenhague. Niels quase não podia ver a sede atrás do paredão de ônibus verdes que estavam sendo usados pelos integrantes da força policial. Policiais de toda a Dinamarca tinham sido recrutados para a conferência sobre clima. Dentro de poucos dias o Air Force One aterrissaria em solo dinamarquês. O tio de Niels já havia ligado para perguntar se ele ia encontrar o homem. Protégé Low. Mas Niels precisou desapontar seu velho tio. Obama está trazendo o seu próprio exército de guarda-costas, explicou ele. E a sua própria limusine e a sua própria comida, um barbeiro e uma pastinha onde ficam os códigos do arsenal nuclear dos Estados Unidos. Mais tarde Niels já não sabia se acreditava na parte das armas nucleares. Tinha a impressão de que desapontaria ainda mais o seu tio se lhe falasse sinceramente a verdade. Que as únicas pessoas que ele ia encontrar seriam os manifestantes raivosos diante do Bella Center. Niels abriu caminho pela multidão de policiais do interior que tinham ido para a cidade grande. Eles pareciam estar numa excursão escolar. Rindo. Claramente esperando ansiosos por uma mudança na sua rotina diária. Naquele dia eles não precisariam emitir recibos em estradas secundárias de Jutland do Norte ou separar brigas de pescadores no salão da aldeia de Tiborne. Logo estariam cara a cara com o movimento Ataque, várias organizações ambientais e climáticas e um feio conglomerado de talentosíssimos ativistas de esquerda e filhos desprezados que se denominavam anarquistas e transpiravam raiva. BOMDA. Benson. Antes que pudesse se virar, recebeu um sonoro tapa masculino nas costas. Leon. Dormiu bem? Como uma pedra. Ele examine Benson. Você, por outro lado, parece ligeiramente cansado. A gente leva algumas horas para ficar bem. Não eu. Leon sorriu. Um pensamento se instalou na cabeça de Niels e se recusava a sair. Eu não gosto de você. Era simplesmente isso. Niels não gostava de Leon. Ele achava detestável um homem que podia ir para casa e dormir como um bebê depois de ter passado a noite na companhia de um cadáver e duas crianças emocionalmente em frangalhos. Por sorte, NOS interrompu. Somerstead está querendo falar com você. Somerstead? Repetiu Niels olhando para Anne. A secretária de Leon assentiu com a cabeça. Talvez houvesse nos seus olhos uma insinuação de solidariedade. Uma reunião particular com W.H. Somerstead, o chefe da polícia, era algo que acontecia com muito poucos policiais. De acordo com a lenda popular da chefatura de polícia, ninguém jamais tivera durante toda a sua carreira mais de 3 reuniões particulares na sala de Somerstead. Quando recebia a primeira advertência, quando recebia a segunda advertência e quando tinha 20 minutos para reunir seus pertences e ir embora. Dessas 3, Niels já havia tido 2. 2 advertências. Logo que puder, acrescentou Anne, dando a Leon um sorriso agradável. Niels a puxou de lado até a máquina de café. Eu sou o único que ele quer ver? Foi a secretária dele que pediu. Ela me mandou falar com você quando você chegasse. Por quê? Está havendo algum problema? No vidro de porta que levava, a sala externa estava escrito W. H. Somerstead. Ninguém sabia o que era o H. Talvez fosse só porque assim ficava melhor. Somerstead estava ao telefone. Seu grande maxilar não se mexia quando ele falava. Niels achava que ele daria um ventríloco perfeito. Mande um fax imediatamente. Ele se levantou e foi até a janela olhar para fora enquanto continuava falando. No caminho dirigiu a Niels um olhar que não revelou o menor sinal de reconhecimento. Niels tentou relaxar, mas isso era difícil. Que ele vá para o inferno se me despedir, pensou Niels. Ele tentava imaginar o que faria com o tempo. Sua mente se esvaziou. Ele só podia se ver vestido com o roupão e estendido no sofá. Iria se afundar na depressão. Chafardar nela. Descer até o fundo. Benson. Somerstead tinha terminado a ligação e jovialmente estendia a mão. Sente-se. Como estão as coisas? Bem, obrigado. Aqui é a sede do inferno. Eu imagino. O Air Force One vai aterrissar daqui a pouco. Copenhague está pululando de VIPs internacionais. E a equipe de inteligência vê terroristas por toda parte. Pessoalmente, acho que estamos com o nervosismo do anfitrião. Vai dar tudo certo. Somerstead Pagaria. Respirou profundamente e de repente pareceu se lembrar do porquê de Niels estar sentado diante dele.
Que bom que você voltou, Benson. Tirou os óculos e os pôs na mesa. Soube que você teve de tirar a roupa. Eles estão ficando cada vez mais espertos. Ela vai sobreviver? E a menina? Vai ficar bem. Somerset balançou a cabeça solenemente. Suas sobrancelhas revoltas se aproximaram 1 milímetro quando ele assumiu uma expressão preocupada. Muito convincente, mas Niels não acreditava nela. Somerset era um comunicador hábil. 5 anos antes havia feito o curso de mídia que Niels não aceitara frequentar. Hoje um chefe de polícia precisa ser uma combinação de anfitrião de talk show, político e administrador de pessoal. Você é bom na conversa com as pessoas, Niels. Você acha? Respondeu Niels em tom de dúvida, sabendo que Somerset tinha apenas preparado uma armadilha para ele. De verdade. Bom, então obrigado. A armadilha se fechou. Talvez um pouco demais? O olhar de Somerset se tornou mais penetrante. É uma pergunta? Miroslav Stanik, nosso amigo sérvio. Você se lembra dele? Contrafeito, Niels mudou de posição. Então lamentou ter feito isso, porque sabia que Somerset havia notado. Eu soube que você o visitou na prisão. Foi por um acordo antigo? Foi por isso que você quis me ver? Esse homem é um psicopata. Niels respirou fundo e olhou pela janela. Não se importava com silêncios constrangedores. Embora fosse óbvio que Somerset estava esperando uma resposta, ele procurou se lembrar do que sabia sobre Miroslav Stanik. Tinha sido 7 ou 8 anos antes. Suspeito de ser criminoso de guerra na Bósnia, o sérvio devia ser entregue à Haia. Inexplicavelmente, acabou parando na Dinamarca e obtendo asilo por razões humanitárias. O erro ficou logo evidente para as autoridades dinamarquesas. Stanik não era um pobre sérvio perseguido e sim um ex-guarda do infame campo de prisioneiros de Omarska. Agora ele estava recebendo diariamente 3 refeições saudáveis, balanceadas, gratuitas, do restaurante Dinamarca. Mas quando estava prestes a ser entregue à polícia, ele se tornou incontrolável. Fez reféns 2 outros do campo de refugiados de Sandow. Quando Niels chegou, Stanik pediu para sair do país em segurança. Do contrário, cortaria a garganta de um dos seus reféns. Era óbvio que ele falava sério, porque quase tinha conseguido matar um deles, uma jovem albanesa. A moça só sobreviveu graças aos milagrosos esforços dos médicos do Hospital Nacional. Depois o ar ficou pesado com as censuras a Niels. Leon, particularmente, desabou sobre ele. Por que diabos ele não tinha estourado os miolos daquele psicopata? Indagou o colega. O incidente se encerrará depois de meio-dia de negociação de Niels com o sérvio. Miroslav Stanik não demonstrava nenhum remorso pelos seus crimes de guerra. Somerset tinha razão. Ele era um autêntico psicopata. É fascinante. Chegou a fazer Niels rir. Mas Stanik temia a prisão. A solidão. Tinha plena consciência do fato de que a sua sorte estava selada e que pela frente ele teria 20 anos de presídio. O trabalho de Niels era fazê-lo passar do reconhecimento da sua situação para a rendição. Somerset ainda estava esperando. Foi uma promessa que eu fiz a ele, Somerset. E uma vez que ele acabou cumprindo a pena na Dinamarca, eu tive a oportunidade de manter a palavra. Uma promessa? Você prometeu visitá-lo na prisão como um representante da Cruz Vermelha? Foi esse o preço para ele soltar os reféns. Esqueça essa promessa, Benson. Os reféns foram soltos. Stanik foi condenado. Você percebe o que os outros policiais estão falando de você? Niels desejou que aquela fosse uma pergunta retórica. Você percebe? Por um segundo W.H. Somerset pareceu um médico que precisava dizer a verdade triste mas inelutável a um paciente que ia morrer. Que sou maniaco depressivo? Sugeriu Niels. Que eu tenho um parafuso a menos. Sobretudo isso. Eles não conseguem entender você, Niels. Um dia você está de licença, doente, e no dia seguinte está por aí visitando todos os psicopatas. Niels quase protestou, mas Somerset foi mais rápido. Mas você tem talento. Sem dúvida você tem talento. Você quer dizer que eu sou bom na conversa com os outros? Você é um bom mediador. Com a sua conversa você quase sempre consegue que eles saiam da crise. Eu só gostaria que você não fosse tão o quê? Tão estranho. Com a sua fobia de viajar e o seu comportamento maníaco. E sendo amigo de psicopatas. Você fala como se... Somerset o interrompu. Você não pode simplesmente cumprir ordens de vez em quando? Niels olhou para o chão. Cumprir ordens? Antes que ele pudesse responder, o chefe da polícia prosseguiu. Eu soube que você vai sair de férias. É só uma semana. Tudo bem. Agora preste atenção. Gostei de saber dos seus esforços ontem. O que você acha de a gente tentar outra vez? Começamos com uma coisa pequena. Claro. Eu tenho uma tarefa para você. Nada de grande volto. Quero que você contate alguns cidadãos. Converse com eles. Você disse que eu sou bom nisso. Niels não podia ocultar seu sarcasmo. Somerset lhe dirige olhar irritado. Então com quem eu devo conversar? Pessoas boas. Somerset comicu a procurar algo entre a pequena coloqueo de papias que havia sobre a mesa enquanto isso balancava a cabica e comentava sobre a inundaco diária de avisos vermelhos de Interpol. Você se lembra do som do telex nos velhos tempos? Claro. Niels se lembrava perfeitamente da máquina de telex que recebia atualizações e avisos da sede da Interpol em Lyon. Ela havia sido substituída por um computador. Ou melhor, por milhares de computadores. No passado o telex funcionava ininterruptamente. O som monótono da impressora mecânica não os deixava esquecer que o mundo estava se tornando um lugar cada vez mais ferrado. Se alguém queria um olhar breve e concentrado para a dor do mundo, tudo o que teria de fazer era passar 20 minutos em frente da máquina sussurrante.
assassinos em série, contrabando de drogas, sequestro de mulheres para prostituição e tráfico entre fronteiras, com crianças roubadas, imigrantes ilegais e urânio enriquecido. No departamento menos promot, o tráfico de especies em risco de extinção. Leos, leopardos, papagaios raros, golfinhos. A lista era infinita. Objetos de arte e artefatos históricos raros. Violinos Stradivarius e joias que já pertenceram ao czar da Rússia. Nem mesmo um milésimo do que a Alemanha nazista havia roubado dos países ocupados fora recuperado. Ocultos em cantos recônditos e porões de casinhas alemãs havia ainda diamantes, joias de âmbar e ouro do Império Bizantino, pinturas de degas e barras de ouro que tinham pertencido a famílias judias. A busca desses bens ainda continuava. Era fácil ter uma dor de cabeça simplesmente por ter ficado diante da máquina de fax. A vontade era de gritar e correr, de pular no mar e desejar que a vida nunca tivesse saído da água, que os dinossauros ainda dominassem a Terra. Agora tudo estava no banco de dados da Interpol e todos os países membros estavam ligados. O esquema se chamava, com toda a simplicidade, I-24/7. Como uma loja de conveniência, estava sempre em funcionamento. Mas junto com o desenvolvimento da nova tecnologia tinha havido um aumento das ameaças. Granadeiros suicidas, bioterrorismo, hackers, distribuição de pornografia infantil, fraude de cartão de crédito, comércio ilegal de créditos de carbono, fraude tributária, lavagem de dinheiro. Sem falar na luta contra a corrupção na União Europeia. A Interpol podia ter adquirido uma nova arma para combater o crime, mas a nova tecnologia tinha dado aos criminosos uma perícia equivalente. Talvez o mundo não tenha feito realmente nenhum avanço. Esse era um pensamento que sempre ocorria a Niels. Talvez fosse melhor no passado, quando havia apenas uma máquina de telex ligada o tempo todo, quando o agitado som do movimento de rotação da impressora rompia o ar como um lembrete constante da dor do mundo. Um aviso vermelho, disse Somerset quando finalmente encontrou o que estava procurando entre os papéis. Ele entregou a Niels o aviso. Parece que as pessoas boas estão sendo mortas. As pessoas boas estão sendo mortas? É o que parece. Em lugares diferentes, no mundo inteiro, China, Índia, Rússia, Estados Unidos. Muitas das vítimas trabalhavam com causas humanitárias. Você sabe o que eu quero dizer. Trabalhadores de ajuda humanitária, médicos, conselheiros. Niels leu as palavras, aviso vermelho. O texto era em inglês, composto no estilo lacônico, em staccato, tão típico da Interpol. Possíveis assassinatos cometidos por sectários. Primeiro policial que comunicou. Tommaso de Barbara. Niels se perguntou se seria assim que eles conversavam lá em Lyon. Linguagem de robôs. Nos velhos tempos nós não teríamos gastado nossa energia com uma coisa desse tipo. Mas agora, depois da controvérsia sobre a caricatura de Maomé, globalização, o que quer que isso signifique. Qual é a ligação entre os assassinatos? Niels. Símbolos nas costas das vítimas, pelo que entendi. Algum tipo de marca. Talvez os assassinos tenham uma motivação sectária. Daqui a pouco vai aparecer em cada esquina um maluco com um sabre e meia tonelada de dinamite amarrada no peito. Você acha que a motivação é religiosa? E possivelmente, mas nós não estamos envolvidos numa investigação. Felizmente. Assassinatos santos. Isso significaria um inferno de papelada. E consultar uma pilha de livros de referência antigos e empoeirados. O que aconteceu com a ganância e o ciúme? Essas motivações a gente podia entender. Somerset fez uma pausa e olhou pela janela durante muitos segundos. Niels teve a impressão de que fora a palavra ciúme que havia desviado seus pensamentos. Ele havia visto a mulher de Somerset várias vezes. Uma loira rica e mimada, uma beleza ligeiramente apagada que provavelmente não vira quase nada do lado sórdido da vida. Mas talvez não fosse tão fácil ser uma moça da classe alta confinada em casa, onde ela encontraria seus triunfos e pequenos reveses. As confirmações pessoais que alimentam a alma. A mulher de Somerset encontrava os dela nos olhares dos outros homens. Niels havia notado isso na primeira vez que a viu numa recepção. Ela ficou perto do marido, até segurou sua mão várias vezes, mas sempre notando os olhares que lhe dirigiam os homens que estavam na sala. Acho que você deve passar o dia de hoje fazendo contato com com as 8 a 10 pessoas boas de Copenhague. Descubra se elas notaram alguma coisa em comum. O chefe da Cruz Vermelha, pessoas que têm alguma relação com os direitos humanos e os ambientalistas daqui. Esses tipos de organização. Peça a eles que fiquem alerta. Isso nos dará uma retaguarda. E quanto aos delegados que estão vindo para a conferência? Não. Somerset deu uma risada forçada. Acho que nós já lhes demos proteção suficiente. Além disso, dentro de 4 dias eles estarão indo embora. Essa é uma ameaça mais a longo prazo, acredito. Niels recapitulou o que ele havia dito sobre os 2 papéis, embora Somerset estivesse ansioso para que ele saísse. Se há algum suspeito? Pergunta Niels. Benson. Precaução oportuna. Só isso. Mas por que foi que eles nos contataram a propósito do caso? Preste atenção, isso não é nada. Pense nisso quase como se fosse um dia de folga para lhe agradecer a sua ajuda ontem à noite. Se a gente for levar a sério esse tipo de ameaça não especificada não vai sobrar tempo para mais nada. Aqui nós já temos o suficiente para nos mantermos ocupados. Se cometermos o menor erro, no dia seguinte haverá 3 jornais matinais e 179 membros do parlamento exigindo uma explicação e uma investigação, dizendo que nós precisamos estabelecer prioridades no nosso trabalho. Mesmo com vontade de mandá-los calar a boca, sou forçado a ficar lá, sorrir e balançar a cabeça como um garotinho na formatura. Somerset respirou com exagero e se reclinou na cadeira. Ele já havia feito esse discurso antes. Esta é a minha realidade, Benson. Deliberar com o ministro da Justiça e o procurador-geral. Mandar e-mails explicando o motivo pelo qual nós não chegamos ao local do crime 2 minutos antes.
Atender a ligações de jornalistas que nos perguntam por que estamos fazendo um trabalho tão nojento. Porque é assim que eles nos veem. Somerstead para Janela, Naderico do Publico em geral. Pense em mim como seu defensor. Eu vou lidar com os cães de caça de Christiansborg e várias redações de jornal. Tudo o que os seus policiais têm de fazer é o que vocês sempre fizeram. Pegar e pôr na cadeia os criminosos e depois jogar fora a chave. Niels apenas Rio. Não se podia negar que Somerstead tinha senso de humor. Percaco oportuna, Benson. Considere essa conversa uma tarefa confidencial. Fica só entre mim e você. E tenha boas férias quando chegar o dia.